Quando esse fracassado sem futuro se vê invocado para outro mundo, ele precisa encontrar uma forma de ganhar dinheiro rápido ou morrerá de fome. Esse é um tipo de isekai que nunca vimos antes. Bem, talvez essa parte seja mentira. A história começa com Takeru Kamashiro, um assalariado comum, de aparência desagradável e vida mais entediante impossível. A rotina dele era simples: acordar, ir trabalhar, voltar para casa, assistir ao noticiário chato na TV, dormir e repetir. No entanto, em uma noite em particular, enquanto Takeru assistia à televisão, ele foi subitamente surpreendido por uma oportunidade de fazer algo realmente interessante, oferecida por ninguém menos que o deus responsável pelo sistema solar. Esse deus lhe mostra um planeta chamado Ndaias, que aparentemente sofre com o problema de civilizações que sempre acabam perecendo. Como o deus é encarregado do planeta Musas, é seu dever ajudar aquele mundo a prosperar, mas, como uma entidade cósmica, ele não pode agir diretamente. Por isso, deseja que Takeru se torne o novo Messias de Ndaias, guiando-o até a grandiosidade. Ao ouvir o plano, Takeru entra em desespero, já que não passa de um assalariado comum sem nenhum talento especial. Ele chega até a mencionar que precisa voltar ao trabalho, ou seria demitido pelo chefe. Mas o deus logo revela que no momento em que trouxe Takeru a essa dimensão, ele já havia morrido no mundo real. Se recusasse essa chance, sua alma simplesmente desapareceria para sempre. Essa revelação deixa Takeru em choque, mas depois de se acalmar, percebe que não tem outra escolha além de aceitar. Uma vez que concorda, o deus concede a ele alguns poderes especiais antes de enviar ele para Medias. Primeiro, adiciona magia aos atributos de Takeru, maximizando sua mana, e pergunta se há algo mais que ele gostaria de ter. Takeru, como um homem de pensamentos questionáveis, cogita pedir um harém. O deus lê suas intenções e garante ao degenerado que, em sua jornada, encontrará muitas beldades e terá a oportunidade de conquistar elas. Além disso, concede-lhe uma habilidade de busca especial. E, depois de adicionar outras capacidades convenientes, como conhecimento universal de idiomas, resistências variadas e até uma bolsa mágica para carregar seus pertences, o deus simplesmente o despacha de forma abrupta, sem sequer uma despedida adequada. Quando Takeru abre os olhos, percebe que está sentado ao lado de uma árvore em uma floresta exuberante. Ele se levanta e a primeira coisa que lhe ocorre é procurar algum lugar onde haja pessoas. Depois de vagar pela floresta por um tempo, avista uma aldeia ao longe. Desde que chegou, não comeu nada, então a fome começa a apertar. No entanto, ele não tem certeza se alguém estaria disposto a lhe dar comida de graça. Nesse momento, lembra-se da habilidade de busca que o deus lhe concedeu, que poderia ajudar ele a coletar materiais para vender e, assim, ganhar dinheiro. Animado, grita em voz alta: "Ativar magia de busca!" Para sua vergonha, nada acontece, o que o faz se perguntar se lançou o feitiço errado. Relutante, escreve as palavras em japonês no chão, e dessa vez funciona. Diversos sinais holográficos aparecem próximos de objetos, trevos, diamantes, corações, indicando a localização dos materiais. Takeru utiliza a função de análise em um dos itens e recebe informações detalhadas. Por exemplo, o sistema mostra que a erva do luar é uma flor amarela que floresce sob a lua crescente, classificada como Rank B em raridade. Por ser rara, Takeru a coleta e a guarda na bolsa mágica. Depois, sai recolhendo outros materiais, mas a maioria se revela de baixo valor. Ele então percebe que o símbolo de trevo corresponde a flores e ervas, o coração a itens de vida e o diamante a minerais e rochas. Agora que está preparado, dirige-se à aldeia para vender seus itens e encontra Marlo, o guarda da entrada, a quem se apresenta como um viajante errante. Por ser alto, o guarda pergunta se ele é um cavaleiro ou espadachim, mas Takeru explica que é apenas um comerciante coletor de materiais. Marlo, curioso e interessado, o leva até a loja geral. Enquanto caminham, Takeru cumprimenta os aldeões, corando de vergonha diante dos olhares curiosos. Ao entrar na loja, mostra seus itens ao comerciante, que fica impressionado. Julgando que Takeru é especialista em coleta, o lojista pede que ele traga minério de Maitil de uma montanha próxima. Além disso, compra tudo o que ele havia trazido por 300 mil Raves, o equivalente a 20 mil dólares. Takeru mal consegue acreditar que ficou rico tão rápido, mas sua ganância fala mais alto. Com fome de mais conquistas, aceita o trabalho, mesmo sabendo dos riscos que enfrentará em sua jornada até a montanha. Mas antes de seguir para as montanhas, Takeru decide descansar por uma noite e se hospeda em uma estalagem local. No quarto da pousada, uma criada aparece oferecendo serviço de quarto, mas lhe dá a má notícia de que não havia banhos disponíveis ali, já que apenas a nobreza podia se dar a esse luxo. Takeru, porém, encontra uma solução alternativa para se limpar usando magia de purificação, que instantaneamente deixa seu corpo limpo. Ainda assim, ele se sente insatisfeito, afinal, nada no mundo pode superar um bom e demorado banho. Quando recebe sua primeira missão naquela cidade estranha, resolve cumprir ela.
Durante o caminho, ativa sua habilidade de busca para localizar itens preciosos e, claro, não perde a chance de coletar tudo o que encontra. Sua jornada o leva até a chamada Floresta das Árvores Brancas, mais conhecida como a Floresta dos Dragões Antigos. Pouco a pouco, ele começa a se acostumar com essa nova vida e, mais uma vez, usando sua habilidade, percebe o símbolo de diamante. Era a primeira vez que via tal sinal e isso só podia significar que havia algo valioso. Sem pensar duas vezes, se lança pelas folhas para investigar e acaba encontrando um corpo em decomposição. Assustado pela cena desagradável, ele imagina que aquele guerreiro deve ter morrido em combate. Ainda assim, decide se aproximar novamente e acaba encontrando um amuleto de família ao lado do corpo, um item sem classificação. Mesmo assim, pega o objeto e descobre que dentro dele havia uma carta. A mensagem era da irmã do guerreiro, agradecendo tudo o que ele havia feito pelo pai doente e implorando para que voltasse para casa, custasse o que custasse. Infelizmente, aquele homem nunca mais voltaria. O mínimo que Takeru podia fazer naquela situação era dar-lhe um enterro digno. Assim, ele cava uma cova, enterra o guerreiro e faz uma breve oração em sua memória. Antes do pôr do sol, encontra um local seguro para dormir. Usa a magia de barreira para se proteger durante a noite e, com as pedras coletadas, acende uma fogueira. Mistura algumas folhas em uma panela improvisada e prepara sua primeira refeição naquele mundo, um prato que apelida de Sopa de Takeru. Para sua surpresa, o sabor é ótimo, o que o deixa feliz. No dia seguinte, continua a jornada aproximando-se da saída da floresta. No caminho, ele usa novamente sua habilidade de busca para encontrar mais itens especiais, mas se surpreende ao não localizar nenhum minério, como lhe haviam dito, nem monstros, como também fora alertado. Intrigado, pensa se as criaturas poderiam estar fugindo por causa do seu cheiro, mas conclui que se isso o mantivesse seguro, era até uma vantagem. Animado com a ideia de chegar logo às montanhas, começa a correr em direção ao fim da floresta. Porém, para seu espanto, encontra uma fenda imensa entre as montanhas, e sem estar preparado, não consegue frear a tempo, acabando por cair. Em pânico, invoca todos os tipos de magia que conhece na tentativa de voar e, por sorte, consegue pousar em segurança dentro de uma caverna. Usando sua habilidade de busca, descobre que o local está repleto de minérios e começa a recolher eles. Contudo, percebe que ainda não encontrou o verdadeiro objetivo de sua missão, o minério de Maiteu. Ao reforçar sua habilidade, finalmente detecta a presença de Mithril. Antes que consiga se aproximar, a caverna começa a tremer. Ele lança uma magia explosiva naquela direção, espalhando os pedaços de minério para poder capturar eles. Consegue pegar alguns, mas são poucos, e, quando tenta continuar, a caverna volta a estremecer. Takeru, em vez de fugir, decide seguir adiante com sua tocha, explorando o interior da caverna ancestral. Mais à frente, encontra a água mais pura que já vira em sua vida, ainda mais valiosa naquele mundo onde nem banho era acessível. Ao tocar ela e analisar ela com sua habilidade, descobre que se tratava de água mágica subterrânea de classificação SS, o recurso mais precioso que havia encontrado até então. Ele descobre também que aquela água pertencia ao dragão ancestral do submundo, o que o faz se perguntar se a criatura realmente estava ali. Ousado como sempre, decide ficar. E de fato, havia um dragão ali. Seu poder desperta a criatura, que ruge exigindo saber quem o havia perturbado. Mas Takeru estava tão distraído que nem ouve sua voz de imediato. Irritado, o dragão emerge em toda sua imponência. A água respinga em Takeru, mas ele permanece firme. Percebendo a fúria do dragão, se curva em sinal de desculpas e pede perdão. Afinal, tinha se curvado inúmeras vezes em sua vida de assalariado e agora o fazia diante de um dragão. Ele se apresenta como humano e reforça seu pedido de desculpas por ter incomodado ele. O dragão, por sua vez, revela seu nome, Voldius, e pergunta quem era aquele homem. Para ele, a quantidade de mana de Takeru fora suficiente para despertar ele, o que indicava que seu poder estava no mesmo nível do dele. Mas Takeru rejeita tal elogio. Ainda assim, Voldius, ou Bi, como Takeru o apelida, pede um favor, revela que devido à estagnação da água, seu ovo ainda não havia chocado. Então Bi pede que Takeru use sua mana para chocar o ovo. Em troca, revela possuir um pouco de minério de Maiteu e promete entregar ele a Takeru. A oferta é tentadora, ainda mais considerando o valor absurdo que tal recompensa teria. O problema é que Takeru não fazia ideia de como chocar um ovo. Bi o instrui a simplesmente canalizar sua mana dentro dele. Calculando que, por se tratar de um ovo, poderia também aquecer ele, Takeru faz isso, mas de repente um poder estranho o envolve e o sufoca. Ele escuta a gargalhada alta de Bi e entra em pânico, imaginando se o dragão havia planejado aquilo apenas para matar ele. Desesperado, cai na água e começa a se afogar, furioso por ter recebido uma segunda chance de vida e, ainda assim, estar prestes a perecer sem sequer conhecer de fato aquele novo mundo. Quando fecha os olhos, uma figura surge diante dele. Ele pensa que talvez seja o deus novamente, mas rapidamente percebe que não se parece em nada com a divindade que tinha encontrado antes.
A criatura comenta que, ao ver um dragão, a maioria das pessoas apenas corre ou desmaia, mas Takeru é ousado demais. Diz ainda que a simples presença dele naquele mundo já é suficiente para alterar o destino natural das coisas. Contudo, afirma que, já que Takeru deseja um parceiro fofo, ele terá exatamente isso. Takeru acredita estar morrendo e perde a consciência, mas acaba despertando algum tempo depois. Aliviado, olha em volta e encontra Bee. Ao mesmo tempo, escuta o som de um choro infantil e não entende por que Bee fala de forma estranha. De repente, um pequeno dragão salta em sua direção e começa a lamber seu corpo. Assustado e incomodado com a sujeira da criatura, Takeru o empurra para longe. Pila então diz para ele escolher um nome para o filhote. Depois de pensar um pouco, decide chamar ele de Black. Em seguida, Bee pede para que ele leve o pequeno dragão consigo, o que deixa Takeru confuso. Afinal, por que um dragão confiaria seu próprio filho a um estranho? Mas Bee insiste, afirmando que Takeru é forte o bastante para cuidar de Black. Como prometido, entrega a ele o minério de Mytil e retorna para as águas da caverna. Sem ter outra escolha a não ser permanecer com o pequeno dragão, Takeru o limpa cuidadosamente e pergunta se ele está pronto para começar a jornada de coleta ao seu lado. Assim, em uma terra estranha, Takeru passa a ter um novo companheiro, um dragão negro, seu primeiro verdadeiro parceiro naquele mundo. Ao sair daquela enorme caverna, a primeira coisa que Bee faz é voar um pouco. O protagonista considera que atravessar a floresta à noite pode ser muito perigoso e, além disso, está morrendo de fome. Ele conclui que o melhor a fazer é acampar ali mesmo e preparar algo para comer. Logo depois, vemos que Takeru tem acesso à água mágica subterrânea do covil do dragão ancestral. Se você está se perguntando como isso é possível, parece que o Wall usou magia para conectar a caixa de objetos do protagonista diretamente com a nascente. O motivo, essa água é extremamente vital para criar um dragão recém-nascido. Bee parece encantado e até oferece um pouco dessa água para o protagonista. Ele aceita e admite que é muito suave e refrescante. Em seguida, Takeru ativa uma barreira com pedras mágicas, já que, segundo Lera em uma enciclopédia, essas pedras são valiosas. Ele tenta ativar um efeito para aquecer o ambiente e acaba descobrindo que consegue criar pedras mágicas com extrema facilidade. Com o fogo pronto, chega o momento de cozinhar, e dá para perceber que Takeru vem melhorando bastante suas técnicas culinárias. A surpresa é que Bee também parece com fome de comida humana. O protagonista oferece um pouco, mas o pequeno dragão acaba se queimando. Depois de aprender a comer comidas quentes, ele fica totalmente satisfeito e Takeru se alegra por poderem comer juntos. Ele imagina como seria entediante se o dragãozinho só pudesse se alimentar de água. Então pergunta a Bee se não sente falta do pai, mas o pequeno apenas o abraça, mostrando que o importante para ele é estar com o protagonista. Takeru fica comovido e percebe que Bee possui a bênção do dragão ancestral, um dom de classe B. Impressionado, ele ainda acredita que Bee precisa de orientação e disciplina para crescer e o alerta para não fazer nenhuma besteira, mesmo sendo mais forte. Caso algo acontecesse, Voldus certamente o devoraria vivo. Mas claro, Veja está dormindo profundamente. Pensando bem, Takeru percebe que desejou um companheiro fofo, e isso se realizou. Só que ser um dragão é algo que ele definitivamente não esperava. Ele chega a se perguntar se isso não foi uma pegadinha daquele deus. No dia seguinte, Takeru sobe até o mesmo bosque de onde havia caído por descuido. Agora o lugar não parece mais assustador, e ele não entende o motivo. Antes o bosque era tomado por névoa e sombras, mas agora está iluminado e bonito. Enquanto pede a ver que não se afaste muito, Takeru decide aproveitar o momento para trabalhar e coletar alguns itens de classe C. Ao ativar sua habilidade de busca, percebe que há coisas muito boas por perto. Porém, Bee retorna assustado, e o protagonista usa sua habilidade para detectar monstros agressivos. Parece que há vários. Ele lembra que antes achava que seu ídolo espantava os monstros e se pergunta se esse efeito já desapareceu. Mesmo assim, ele não tem medo se há monstros. A Lute então está disposto a enfrentar eles, mas ele fala cedo demais, pois aparece uma criatura de mau humor, um rouco, uma ave gigante extremamente violenta e carnívora. Comparado a Vol, Takeru acha até pequeno e pensa que por ter asas deve dar uma boa refeição. Ele usa um feitiço de gelo para atravessar ele e pretende coletar o corpo depois. Em seguida, aparecem outros inimigos coiotes com cauda de serpente. É a primeira vez que vê algo assim, mas em vez de se assustar, Takeru só vê mais carne para farmar. Esse garoto vê oportunidade em qualquer problema. Ele decide usar Quick para se mover mais rápido, Reduction para deixar o corpo mais leve e Heart para dar um toque de carinho nos inimigos ao seu jeito.
Parece estar se divertindo e até comenta que ter pernas longas está sendo ótimo para lutar. Com todos derrotados, chega a sua parte favorita, coletar carne sem parar. Takeru acha que a coleta foi um sucesso, mas os monstros continuam surgindo. Como não pretende lutar para sempre, Bee tenta levantar ele e sair voando, mas ainda não tem força suficiente, a menos que Takeru use Reduction. Com isso, eles finalmente alçam voo pelos céus. Takeru alerta que estão subindo demais e o dragãozinho assustado acaba soltando o protagonista. O resultado é uma queda absurda. Ele não acredita que sobreviveu e ao abrir os olhos vê o pequeno dragão o observando com cara de preocupação. Takeru reconhece a área. É o mesmo lugar onde havia acampado. Pergunta Bee a que velocidade ele estava voando, mas obviamente o dragãozinho não sabe responder. Mesmo assim, o protagonista lembra que ainda é humano e pede para que da próxima vez ele vá com mais calma. Bee parece não entender, mas Takeru diz que confia nele, o que faz os olhos do pequeno dragão brilharem. Ele pode não compreender todas as palavras, mas entende o carinho e responde com um abraço apertado de dragão. Mais tarde, o protagonista comenta que, segundo sua habilidade de busca, a aldeia de Torm fica a cerca de 1 hora de caminhada daquele local. Ele menciona que a região é formada por uma ramificação de Brasil, uma árvore lendária e muito conhecida. Vê sopra um pouco de seu hálito, carregado de mana sobre um galho, e o ramo se transforma completamente diante deles. Mesmo tentando aplicar lógica ao que vê, Takeru não entende o que acabou de acontecer. O que ele sabe é que não quer parecer um coletor com um cajado, pois acha que o faz parecer um mago exibido. De repente, um rugido aterrorizante ecoa nas profundezas da floresta, deixando ambos em alerta. Por algum motivo, Bee sai voando, como se quisesse guiar Takeru até algum lugar específico. Ao chegar a um grande tronco de árvore, o protagonista descobre uma elfa loira em estado deplorável. Ele pergunta se ela foi atacada por monstros, mas ela explica que não. Apenas está há 3 dias sem comer nada. Takeru fica surpreso. Aquele rugido assustador que ouviu de longe era apenas o estômago dela. A elfa pede um pouco de água e ele prontamente oferece a que tem. Ela agradece aliviada, mas seu estômago continua rugindo como um leão faminto. Takeru se lembra de que a estalagem onde ficou havia lhe dado um pouco de comida para a viagem. Então ele oferece à elfa, que devora tudo em segundos. A refeição não apenas salva sua vida, mas a deixa revigorada como se tivesse recuperado forças sóbrias. A elfa diz que nunca provou nada tão delicioso, mas Takeru comenta que depois de tantos dias sem comer, qualquer coisa parece maravilhosa. Ele até reflete que em situações parecidas até um copo d'água e algumas bolachas velhas podem parecer um banquete. Voltando ao assunto, o protagonista quer entender como ela ficou sem comida estando tão perto da aldeia. A elfa explica que saiu sem pressa e acabou esquecendo de levar mantimentos. Takeru considera essa desculpa inaceitável e a repreende, dizendo que foi uma irresponsabilidade que poderia ter matado ela. A elfa começa a se irritar e ele comenta que ela está cheirando mal, o que o decepciona, já que sempre imaginou que elfos cheirassem a flores ou a menta. Ele chega a dizer literalmente que ela cheira fezes, o que a deixa furiosa. É claro que depois de dias ao relento, ela estaria com mau cheiro, mas ouvir isso tão diretamente é cruel. Ofendida, ela agradece pela ajuda, mas diz que jamais o perdoará por ter insultado ela dessa forma e decide partir. Taku recolhe mais alguns materiais enquanto volta para casa. Do lado de fora da floresta, Bee nota algo estranho e Takeru percebe uma carruagem vindo pela estrada. À medida que ela se aproxima, ele repara que está sendo puxada por um cavalo unicórnio especial de Ranquier. O cocheiro chamado Poron pergunta o que ele está fazendo sozinho na floresta. Takeru responde que está indo para a vila de Tormer, o que deixa por um surpreso, já que o rapaz pretende ir a pé. Sua esposa e filhos observam o estranho com curiosidade e, ao notar o cajado nas mãos de Takeru, Porum pergunta se ele é um mago. O jovem explica rapidamente que é apenas um coletor, o que impressiona Porum, pois considera essa uma profissão rara. Ele então menciona que também está indo para Torm. Porum oferece uma carona a Takeru, mas ele recusa dizendo que é muito grande para caber na carruagem. As crianças riem de sua aparência incomum, mas o filho mais velho, Palon, insiste para que ele vá junto. Sem jeito, Takeru acaba subindo na parte de trás da carruagem. Enquanto viaja, ele se pergunta por todas as crianças desse mundo parecem gostar tanto dele. Porum brinca com o tamanho do novo companheiro. E Takeru se desculpa mais uma vez por ocupar tanto espaço. O cocheiro ri e diz que não há problema em ajudar o morador de Torm em apuros. Ele e sua família demonstram ser pessoas gentis, o que surpreende Takeru, principalmente por ver crianças tão jovens viajando em uma jornada perigosa. A filha de Porum, chamada Yunan, lhe oferece um pequeno presente. Ao aceitar o gesto, Takeru pergunta por a família confia tão facilmente em um estranho.
O filho mais novo, Caim, explica que se ele fosse uma má pessoa, o item mágico que possuem teria dado um alerta. Takeru percebe o pequeno sino com uma pedra mágica e pensa que também poderia fabricar algo assim. Lembrando-se de se apresentar, ele diz seu nome e a esposa de Porun, Elisa, também se apresenta com um sorriso amigável. De repente, algo começa a se mover dentro da bolsa de Takeru Ebi, sua criatura companheira. As crianças escutam o som e ficam curiosas, mas Takeru tenta disfarçar, já que se trata de um monstro raro. Elisa, porém, comenta que é comum aventureiros viajarem com mascotes monstruosos, então ele decide deixar eles ver. Quando Bi sai, as crianças ficam encantadas. Porun e Elisa se surpreendem ao ver que ele possui um pequeno dragão, sem saber que Bi, na verdade, é um antigo dragão disfarçado. Para manter o segredo, Takeru diz que é apenas um dragão negro. A família se pergunta se ele seria um cavaleiro de dragões, mas Takeru explica que apenas chocou um ovo que encontrou por acaso. Enquanto Bi brinca com Takeru como se fosse massa de modelar, Porun fica chocado por ele ter conseguido chocar um ovo de dragão sozinho. Takeru pergunta a Elisa o quão raros são os dragões e ela responde que mesmo cavaleiros de dragão são difíceis de encontrar quanto mais dragões verdadeiros. Pensando em jogos que já jogou, Takeru se pergunta se também existem cavaleiros de dragão neste mundo. Mais tarde, ao anoitecer, o grupo faz uma pausa para descansar. Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira de proteção. Porun se sente aliviado por saber que não serão atacados por monstros durante a noite. E Takeru acrescenta que Bi ficará de vigia. Enquanto o pequeno dragão voa em volta, a família sente-se segura com aquele poder ao seu lado. Quando Elisa começa a preparar o jantar, Takeru se oferece para cozinhar naquela noite. Ele retira um conjunto de panelas de sua bolsa, deixando as crianças maravilhadas, achando que ele realmente é um mago. Sorrindo, ele explica que é apenas uma bolsa de armazenamento sem fundo e logo começa a cozinhar. Assim que a comida fica pronta, o aroma delicioso deixa todos animados. Takeru os convida a comer e as crianças são as primeiras a experimentar, ficando encantadas com o sabor. Elisa elogia a comida com entusiasmo, mas Porun fica em silêncio, tremendo ligeiramente. De repente, o cocheiro levanta o rosto com lágrimas e catarro, chorando de emoção por finalmente comer uma refeição de verdade depois de tantos dias sobrevivendo apenas com carne seca. A família ri de sua reação exagerada e até Takeru não consegue conter o riso. Porun insiste que deve haver alguma magia especial na comida de Takeru, e os filhos caem na gargalhada com as brincadeiras do pai até terminarem a refeição. Após o jantar, Porun pega um violão e começa a tocar. Enquanto Elisa canta, enchendo o acampamento com uma melodia suave, Takeru se junta às crianças brincando e rindo junto com elas, sentindo uma alegria simples e sincera. Por um instante, ele se lembra de sua vida solitária na Terra e sente gratidão por ter conhecido pessoas boas naquele novo mundo. Quando a noite termina, ele põe Bi para dormir e observa o pequeno dragão adormecer. Deitado em sua cama improvisada, Takeru olha para o céu estrelado e pensa em como está feliz por ter recebido uma nova chance de viver. Na manhã seguinte, Takeru começou o dia cuidando de suas ferramentas, enquanto o comerciante e sua esposa se preparavam para partir rumo à vila. Depois do café da manhã, seguiram viagem, e não demorou muito até que o grupo chegasse aos arredores da vila de Tormi. Ao chegar ao portão principal, Takeru desceu da carruagem e agradeceu ao comerciante e à sua família por permitirem que ele viajasse com eles. O comerciante, por sua vez, também expressou gratidão por Takeru ter sido uma companhia tão agradável e se despediu antes de seguir para sua casa no interior da vila. O guarda do portão então se aproximou e comentou com Takeru que aquela família só aparecia por ali durante a primavera, passando o inverno nas cidades. Takeru achou curioso e perguntou o motivo. O guarda explicou que o comerciante vivia de vender materiais de tricô em outras regiões. Lembrando-se da expressão triste do comerciante durante a viagem, Takeru deduziu que os negócios não estavam indo bem naquela estação. Ainda assim, sentiu-se grato por poder reunir materiais com a ajuda de sua habilidade especial, seu Cheat, e admitiu para si mesmo que era realmente abençoado pelos deuses. Seguindo em frente, Takeru dirigiu-se à loja do coletor Jerome para vender os materiais que havia reunido, incluindo o minério de Mithril que Jerome havia pedido para ele coletar. Jerome examinou o minério com atenção e, após um bom tempo avaliando, soltou um suspiro antes de anunciar uma grande notícia. O minério trazido por Takeru não era um simples minério de Mithril, mas sim Mithril mágico. Takeru já sabia disso, pois havia misturado propositalmente minério mágico de Mithril com o minério comum, mas fingiu
fingiu surpresa. Jerome, impressionado, perguntou onde ele havia conseguido algo tão raro, explicando que aquele tipo de minério era considerado lendário. A revelação deixou Takeru verdadeiramente chocado, fazendo-o perceber o quão poderosas eram suas habilidades. Sua surpresa aumentou ainda mais ao descobrir que a quantidade de minério que coletara era suficiente para conceder mais poder do que todas as pedras mágicas do país somadas, algo extremamente sério. Fingindo modéstia, Takeru disse que apenas teve sorte, mas Jerome discordou, afirmando que ele era um prodígio nato na coleta de materiais. No entanto, o coletor também observou que Takeru parecia carecer completamente de bom senso. Desejando-lhe sucesso, Jerome recomendou que ele fosse para a cidade de Belcaim, garantindo que lá encontraria informações valiosas e oportunidades para crescer. Acreditava que alguém do calibre de Tearu teria facilidade em alcançar fama e sucesso. Takeru pensou por um momento antes de concordar com o conselho. Mais tarde, naquela noite, ele retornou à estalagem e começou a ler uma enciclopédia. Descobriu que não sabia o que era uma guilda de aventureiros e, curioso, buscou aprender sobre o assunto. Após ler com atenção, decidiu que se tornaria oficialmente um aventureiro, pois assim poderia ganhar dinheiro enquanto explorava o belo mundo de Isai. Sentiu-se empolgado com a ideia de viajar até Belkin, mas não tinha pressa. Ainda havia algumas coisas que desejava fazer na vila antes de partir. Na manhã seguinte, levou a carne dos monstros que havia abatido na floresta para um açougueiro cortar e, com os ingredientes resultantes, organizou um grande banquete noturno para os moradores. No dia seguinte, saiu para coletar mais ervas nas redondezas e decidiu que partiria da vila no dia seguinte. Visitou então a loja de uma senhora para comprar temperos, e ao saber que ele estava prestes a ir embora, a mulher ficou triste, dizendo que todos os moradores sentiriam sua falta. Apesar de não poder impedir ele de seguir viagem, desejou-lhe sorte e preparou várias rações caseiras para sua jornada. Como a viagem até Belaim levaria cerca de um mês, ficou evidente o quanto os aldeões o estimavam, mesmo que sua convivência com eles não tenha sido longa. De volta à estalagem, Takeru revelou ainda ter o minério de Maithil consigo, já que Jerome não o havia comprado. Pensativo, perguntou-se o que deveria fazer com ele. Seu pequeno dragão, Bi, também refletiu, mas o assunto era complexo demais para a criatura que acabou adormecendo. Takeru, por outro lado, teve uma ideia. Usaria o minério precioso para criar algo útil em retribuição aos aldeões que haviam sido tão bondosos com ele. Decidiu então fundir o minério mágico a uma lamparina de óleo. Surpreendentemente, conseguiu criar o item mágico com sucesso logo na primeira tentativa. Na manhã seguinte, os moradores se reuniram diante do portão da vila para se despedir de Takeru. Eles o cercaram com votos de boa sorte e orações, e Takeru agradeceu emocionado pela gentileza de todos. Em seguida, entregou ao guarda o artefato mágico que havia feito, explicando que ele criaria uma barreira protetora ao redor da vila, impedindo a entrada de pessoas mal intencionadas. A inspiração para isso veio do sino mágico que vira com a família do comerciante. O presente era tão valioso que os aldeões hesitaram em aceitar ele de graça, mas Takeru insistiu, dizendo que considerava aquele lugar seu lar e queria garantir a segurança de todos até o dia em que voltasse. Sem conseguir conter a emoção coletiva, ele não permaneceu por mais tempo. Despediu-se rapidamente e partiu correndo da vila ao lado de seu companheiro, o pequeno dragão Bi. Enquanto seguem viagem rumo a Belkin, Takeru não consegue deixar de notar como a estrada está tranquila e pacífica. Ele até pensa que pode ter quebrado a sorte ao comentar isso, pois logo avista uma criatura gigante à sua frente. Sem medo, utiliza sua habilidade de escaneamento para identificar o ser e descobre que se trata de um caranguejo gigante. Ao revisar o resultado do scan, percebe que a criatura é comestível, o que aumenta ainda mais sua empolgação. Preparando-se para o ataque, Takeru se apronta, mas Bi age primeiro. O pequeno dragão voa alto e emite um eco sonoro tão potente que explode nos ouvidos do caranguejo, matando-o instantaneamente. Takeru fica chocado, não sabia que Bi possuía tal habilidade. Mal ele se prepara para recolher a criatura, mais caranguejos surgem à distância. Inicialmente, Takeru pensa que será fácil lidar com eles, já que caranguejos normalmente se movimentam de lado. Para sua surpresa, esses avançam diretamente contra ele. Felizmente, Bi o segura a tempo e voa para cima, enquanto os caranguejos colidem entre si, matando 2 deles no impacto. Takeru então parte para derrotar o último, utilizando seu bastão para desferir o golpe final. Com todos os caranguejos abatidos, ele prepara-se para cozinhar. Acende a fogueira, coloca sua enorme panela e transforma sua mão em uma faca para cortar os crustáceos. Em pouco tempo, a refeição está pronta e ambos provam o sabor, maravilhados com o resultado. Sorrindo para
para Bee, Takeru reafirma seu vínculo com o companheiro, prometendo que continuarão viajando juntos, caçando criaturas estranhas e desfrutando de boas refeições. Eles selam a promessa com um alegre toque de mãos. Após vários dias de viagem, finalmente avistam uma enorme muralha ao longe, o destino deles, o grande reino de Belcaim. A parede é tão alta que parece impossível de escalar, e Takeru fica maravilhado com a vista. A cidade de Belcaim é conhecida como a capital do comércio do reino de Alzério. Começou como um ponto de encontro para aventureiros, mas cresceu e tornou-se uma cidade de porte médio, repleta de combatentes experientes. Ao usar seu scan, Takeru descobre que Belcaim abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais animado. Aproximando-se da muralha, nota uma longa fila. Todos estão sendo escaneados antes de entrar na cidade. Ele se junta à fila, observa que os outros carregam bolsas comuns e decide usar magia para disfarçar a sua também. Quando chega a sua vez, esconde Bee dentro da bolsa e entra no hall. O guarda inspeciona a bolsa, mas não encontra nada suspeito. Pergunta a ocupação de Takeru, que responde ser um coletor. O guarda supõe que ele está ali para vender mercadorias, mas Takeru explica que deseja se juntar à guilda. Independentemente do motivo, o guarda precisa usar um aval, um item que revela a intenção e o estado de espírito da pessoa para garantir a segurança da cidade. O scan revela que Takeru não é uma ameaça. Curioso, ele se pergunta o que os outros veem ao checar suas estatísticas. Ao examinar o aval, percebe que seus próprios atributos parecem comuns e até aparecem em azul, o que o tranquiliza, pois suas habilidades divinas não são visíveis aos olhos humanos. No entanto, o guarda nota algo incomum, a bênção do dragão, e pergunta sobre ela. Takeru libera Bee e explica que ele é seu animal de estimação, um presente do dragão. O guarda não vê problema, mas questiona se há alguma marca que comprove que Bee realmente pertence a Takeru. Ele utiliza um bengal que recebeu das crianças da cidade como prova. O guarda acena com a cabeça, mas diz que informará o prefeito sobre a presença de um dragão, o que Takeru considera aceitável. Em seguida, recebe instruções para chegar à guilda. Ao sair, seus olhos se arregalam diante do movimentado cenário das ruas de Belcaim. Observa atentamente até avistar o grande prédio retangular da guilda. Dentro, sente-se perdido até que uma mulher chamada Ariana se aproxima para recepcionar ele, explicando que ele pode trocar itens ou interagir com outros membros, mas Takeru deixa claro que veio se registrar como aventureiro. Ariana, a recepcionista, o faz sentar e traz o formulário de registro. Embora ele consiga ler e falar o idioma local, duvida se consegue escrever ele. Para sua sorte, ao escrever em sua própria língua, as palavras se transformam automaticamente no alfabeto de Belcaim, o que o deixa entusiasmado. No formulário, ele se identifica como coletor que deseja tornar-se aventureiro. Ariana pergunta se ele já enfrentou o combate, e Takeru lista as criaturas que derrotou. Para comprovar, a recepcionista pede evidências, então ele apresenta o caranguejo gigante que matou anteriormente. A visão assusta Ariana, que sai correndo para alertar os outros aventureiros. Um deles escaneia Takeru para verificar se é perigoso, e conclui que ele aparece em azul, indicando que é inofensivo. Takeru pergunta o significado e o homem esclarece que azul significa segurança, conforme a leitura da coruja. Presumindo que ele queria vender as carapaças do caranguejo, o homem orienta a Ariana a continuar, mas Takeru explica que está se registrando como aventureiro e planeja comer o caranguejo. Todos ficam surpresos com a declaração, eles nem sequer sabiam que caranguejos eram comestíveis. Só isso já os fez perceber o quão forte Takeru deve ser. Quando perguntado se havia vindo acompanhado, Takeru apresenta Bee. Ver alguém com um dragão como animal de estimação deixa todos ainda mais impressionados. Um dos homens chega a convidar ele para se juntar à sua equipe, mas Takeru ignora o convite. Ele está simplesmente satisfeito por ter causado uma boa impressão na cidade e acredita que terá grande sucesso ali. Após concluir seu registro, Ariana entrega a Takeru sua identificação, uma insígnia de aventureiro de rank F. Ele a veste com orgulho, notando que se parece exatamente com a pulseira que Bee usa no pulso. Juntos, eles tocam suas insígnias e sorriem, empolgados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de Belcaim. Algum tempo depois, Takeru consegue encontrar a família do guerreiro em decomposição, cujo corpo ele havia descoberto na floresta próxima à vila de Tormir. Ele entrega os pertences do guerreiro à família e, ao olharem para os objetos, eles não conseguem conter as lágrimas, pois aquelas eram notícias devastadoras que eles nunca tinham recebido. Takeru nota que todos estão desnutridos e doentes, lembrando-se do que soube através de um guarda ao entrar na cidade. Ele havia perguntado sobre o guerreiro chamado Belria, nome que descobriu por meio de uma carta
nota encontrada entre os pertences do homem, e o guarda contou que Belria havia saído em uma missão para comprar remédios para o pai, mas nunca retornou. Diante disso, Takeru deduz que o pobre Belria acabou morrendo durante essa missão. Sentindo pena da família, ele decide ajudar eles como pode antes de seguir para o Sindicato dos Aventureiros, onde troca um punhado de ervas com um homem-raposa. Enquanto conversam, a recepcionista da guilda, Ariana, aparece discretamente escutando atrás da parede, mas o homem-raposa percebe suas orelhas de coelho espiando e a chama, perguntando se há algo errado. Um tanto envergonhada, ela se aproxima e explica que recebeu uma pilha de comissões de clientes que pedem especificamente para que Takeru as aceite, mostrando que, em pouco tempo, ele já havia conquistado uma grande reputação na cidade. Takeru hesita, achando que talvez não consiga realizar todas as missões sozinho, mas ainda assim aceita metade delas e promete concluir ela o quanto antes. Após vender os materiais coletados, ele vai à casa de banhos para relaxar com seu companheiro Bee, refletindo sobre seu tempo na cidade de Belka. Segundo ele, já se passaram 2 semanas desde sua chegada e as coisas têm corrido tranquilamente. Ele se lembra da primeira vez que foi ao banho público. A água era imunda, mas ele rapidamente purificou tanto a piscina quanto o fluxo de água usando sua magia de limpeza. Graças a isso, agora pode frequentar o local todos os dias para aliviar o cansaço. Durante uma dessas visitas, um homem besta chamado Clay o aborda dizendo ter ouvido rumores de que Takeru é capaz de realizar poderosas magias de cura. Takeru pede que ele explique melhor, e Clay conta que dizem que ele curou uma pessoa terminalmente doente nos cortiços. A história é verdadeira. Takeru realmente usou magia de cura para salvar o pai de Belria e toda a família, devolvendo-lhes a vitalidade. Clay pergunta se Takeru recebeu algum pagamento por isso, e ao saber que ele fez tudo de graça, ri incrédulo, achando espantoso que exista alguém tão bondoso nesse mundo. Em seguida, Clay aconselha Takeru a subir de patente como aventureiro, dizendo que só assim poderá aceitar missões mais difíceis e ganhar mais dinheiro. Takeru, porém, responde que está satisfeito com seu nível atual e não sente ambição alguma. Clay se preocupa, alertando-o de que ser nobre demais pode chamar a atenção indesejada. Dias depois, Takeru volta à guilda para trocar materiais e mais uma vez o Homem-Raposa o implora para subir de rank, insistindo que alguém de sua habilidade deveria aceitar missões mais perigosas. Mas Takeru recusa novamente, dizendo que só deseja levar uma vida pacífica. Nesse momento, uma horda de goblins surge inesperadamente e marcha em direção à cidade. Todos os aventureiros de rank D são reunidos para a defesa, enquanto Takeru tenta se afastar discretamente, já que é apenas rank F. Antes que consiga sair, o mestre da guilda, Rodor, o puxa à força, ciente de sua verdadeira força. O plano é impedir que os goblins cruzem o rio próximo e Rodor anima os aventureiros com um discurso digno de um comandante de Attack on Titan. Logo, todos partem para a batalha e montam um acampamento no topo de uma montanha, de onde podem vigiar os arredores. Muitos já estão lutando na linha de frente, mas Takeru fica para trás, hesitante e cauteloso. Museeli, uma jovem curandeira, permanece ao lado dele, tremendo de medo diante dos sons da floresta e das criaturas selvagens. Percebendo seu pavor, Takeru tenta acalmar ela, dizendo que ela tem um papel importante, curar os feridos durante a batalha. Ele diz que não há vergonha em temer o desconhecido, mas que os humanos precisam enfrentar ele para sobreviver. Suas palavras animam Museeli, que ganha confiança e promete agir como uma enfermeira de campo. No acampamento, Clay também está presente e Takeru pergunta por que um guerreiro como ele não está lutando na frente. Clay explica que carrega uma grande cicatriz nas costas e que nesse mundo isso é sinal de vergonha, pois significa que a ferida foi recebida enquanto fugia do inimigo. Takeru discorda, dizendo que podem haver muitas outras razões para uma cicatriz, e então se revela que Clay foi ferido tentando proteger alguém. Para Takeru, o mais importante é o fato de ele ter sobrevivido mesmo após um ferimento tão grave. Clay ri de si mesmo, lamentando que o mundo não pense como Takeru, um homem que, apesar da força e da bondade, só busca paz em um mundo dominado pela luta e pela ganância. De repente, um alarme de emergência soa vindo das linhas de frente, e o padrão do som indica que os goblins romperam a defesa e agora estão avançando na direção da posição de Takeru. É a hora de Clay brilhar. Ele se despede rapidamente de Takeru e corre para o campo de batalha. Assim que Clay parte, Takeru vê ao seu lado Museeli tentando curar um guerreiro ferido. Ele observa enquanto ela o encoraja, dizendo que ele está indo bem e deve continuar firme. Takeru fica surpreso ao ver tanta confiança nela, considerando que poucos minutos antes a garota estava apavorada e se escondendo atrás dele. A força que ela demonstra o inspira e o faz sentir-se renovado, decidido a fazer ainda mais. Ele ativa um escudo mágico e uma barreira de proteção ao redor deles e, antes de partir, pede que tomem cuidado até que ele volte com Clay. Então, empunha seu bastão e parte em direção à batalha.
Ao chegar ao campo, Takeru reforça suas pernas e braços com magia e começa a derrubar os goblins que bloqueiam seu caminho. Ele logo percebe que um grande número de inimigos cercou o grupo de aventureiros, então se junta a eles para ajudar. O grupo está em desvantagem e luta para sobreviver. Então Takeru pede a ajuda de Bee. Assim que o companheiro lança seu ataque, vários goblins são instantaneamente mortos. Quando Takeru finalmente encontra os outros, pergunta o que aconteceu, e eles explicam que foram atacados por uma classe superior de goblins, liderados por um sargento goblin. Por causa disso, a linha de defesa da frente foi destruída e eles precisaram recuar. Eles contam também que, se não fosse por Clay, o reino teria sido invadido. Infelizmente, Clay se perdeu no meio da luta, e ninguém sabe onde ele está. Preocupado, Takeru decide procurar ele e, como suspeitava, o encontra lutando sozinho contra um grupo de goblins. Ele chega a tempo de atacar os inimigos, dando a Clay um momento para respirar. Mesmo assim, Clay pergunta o que Takeru está fazendo ali, dizendo que ele é fraco demais para aquele tipo de confronto. Takeru rebate, dizendo que Clay está ferido e não deveria continuar lutando. Ele tenta convencer ele a recuar, mas Clay recusa com firmeza, afirmando que não pode abandonar seu posto, pois isso deixaria a cidade vulnerável. Clay diz a Takeru que, mesmo que ele fuja, o sargento Goblin o alcançará, então é melhor que ele permaneça e lute. Takeru observa o esforço desesperado de Clay e se sente angustiado ao ver o estado em que ele está. Ele quer curar suas feridas, mas isso significaria tocar na cicatriz em suas costas, e por isso pergunta se aquela marca tem algum significado especial. Clay responde com um sorriso amargo, dizendo que aquela cicatriz não tem valor, é apenas uma prova de sua estupidez. Diante disso, Takeru pede a Bee que segure os monstros e os atrase enquanto ele prepara sua magia. Ele então tira de sua bolsa um frasco contendo um elemento mágico de água e o derrama sobre Clay, restaurando completamente seu corpo. Clay, confuso, pergunta o que Takeru está fazendo, mas logo sente uma energia imensa percorrendo seu corpo, reacendendo sua força e ferocidade. Quando Clay pergunta o que ele fez, Takeru apenas responde que o curou, incapaz de revelar toda a verdade. O que Clay sente, porém, vai muito além de uma simples cura. Ainda assim, não há tempo para questionamentos. Os inimigos continuam avançando. Revigorado, Clay parte para o combate, transformando-se em uma verdadeira força da natureza. Com suas garras afiadas, ele despedaça os goblins e lidera o contra-ataque que garante a vitória. Um dos aventureiros que testemunharam o que Takeru fez se aproxima e pergunta o que ele usou em Clay, mas Takeru minimiza tudo, dizendo que apenas aplicou uma cura simples. O aventureiro não acredita, intrigado com seu poder, e pergunta quem ele realmente é. Takeru responde humildemente que é apenas um aventureiro de rank F querendo ajudar. Mesmo desconfiado, o homem agradece Takeru por ter salvado eles e promete que a guilda o recompensará. Takeru retorna à sua hospedaria acreditando que finalmente terá paz, mas sua tranquilidade é interrompida quando Clay, totalmente recuperado, aparece para falar com ele. Clay sabe que o que Takeru fez está além de qualquer magia de cura comum e o confronta, pedindo uma explicação. Tentando se justificar, Takeru revela que usou um elemento de água obtido de uma antiga fonte ligada a um dragão ancestral, a mãe de Bee. Clay fica surpreso com a revelação e pergunta por que ele desperdiçou um recurso tão poderoso com alguém como ele. Takeru apenas responde que não acha isso importante, já que ainda possui bastante daquela água. Clay agradece sinceramente, mas ainda curioso, pergunta quem realmente é Takeru e de onde ele veio, deixando o jovem completamente sem palavras diante da pergunta. Ele sabia que havia sido advertido para não contar a ninguém sobre sua verdadeira fonte de poder, mas também não queria levantar suspeitas. A dúvida o consome, e ele hesita tanto em responder que Clay percebe seu desconforto. Tentando não pressionar ele, Clay diz que ele não precisa falar nada e começa a se afastar, mas Takeru o interrompe, afirmando que confia nele, e por isso contará a verdade. Então, com calma, ele revela que vem de outro mundo. Como era de se esperar, Clay não acredita. Ele ri, achando que se trata de uma piada, e tenta mudar de assunto. Mas em meio à conversa, Clay comenta que o que Takeru usou nele foi tão poderoso que o transformou temporariamente em um Dragonute, uma forma ancestral ligada à linhagem dos homens lagarto. Durante aquele estado, ele sentiu um poder tão imenso que mal conseguia compreender. Por um momento, achou que iria perder o controle e fazer algo terrível. Mesmo assim, diz estar grato por ter experimentado o que é ser um descendente dos dragões antigos, uma sensação indescritível. De modo despreocupado, Takeru pergunta se ele já voltou ao normal. Clay responde que sim, e Takeru o aconselha a se acostumar com aquela transformação, para que no futuro consiga controlar melhor sua força. Clay o observa curioso e comenta que Takeru é sempre tão tranquilo diante de tudo, algo que ele sempre quis dizer a ele.
Com um leve sorriso, Clay se despede e vai embora, deixando Takeru refletindo sobre o que acabara de acontecer. Mais tarde, Takeru sai para caminhar pela cidade. As ruas estão movimentadas, cheias de vida e energia, exatamente como ele imaginava que uma grande cidade deveria ser. Enquanto anda, ele avista uma loja de armas e decide parar ali, interessado em comprar algo novo. O dono da loja o chama animadamente e Takeru se vira com um sorriso. Sua jornada está indo bem, e ele não consegue esconder a empolgação por tudo o que ainda está por vir. Enquanto Bee sente curiosidade sobre o que Takeru quer comprar, a dona da loja o cumprimenta educadamente, dando-lhe boas-vindas à sua loja. Ele pergunta se ela vende tesouras de coleta, mas a garota balança a cabeça negativamente. Interessada nas habilidades de Takeru, ela se apresenta como Rebel e oferece-se para fazer uma tesoura personalizada para suas tarefas de coleta. Ela revela que seu chefe, Gralas, é um grande ferreiro, mas que cobra caro por seu trabalho. Takeru pede para ver ele, então ela o leva para dentro da loja. Lá dentro, Takeru vê vários ferreiros martelando espadas e Rebel comenta que os ferreiros a inspiram a trabalhar com afinco também. Em seguida, ela o leva até a sala de seu chefe. O anão fica curioso ao ver Takeru, e Rebel explica que ele é o famoso coletor de quem todos na cidade têm falado ultimamente. Gralas se interessa. Rebel então sugere que eles poderiam usar as habilidades de Takeru para reunir um raro minério de Hydra, que serviria para forjar uma espada especial a ser usada em um torneio. O nome do minério deixa Takeru confuso, enquanto Gralas se recusa a enviar ele para minerar na perigosa mina de Rurik. No entanto, Rebel continua insistindo, tentando forçar o pobre anão a concordar com ela. Gralas recusa com raiva, lembrando-a de que as minas estão cheias de demônios perigosos. Nesse momento, ao ouvir a menção de demônios, Takeru fica curioso e Rebel finalmente perde o ânimo. Gralas a adverte dizendo que, se ela continuar tratando a vida das pessoas com tanta leviandade, nunca conseguirá se tornar uma mestra ferreira. Ele, no entanto, fica feliz por ver que sua aprendiz está se esforçando tanto para salvar a loja. Mas ele jamais deixaria um jovem como Takeru arriscar a vida. Diante das palavras gentis de Gralas, Rebel desiste da ideia, mas Takeru se oferece para procurar o minério desde que eles forjem uma tesoura como recompensa. Surpreso, o ferreiro vê Takeru tirar uma garra de caranguejo de sua bolsa. Gralas fica espantado ao saber que ele derrotou sozinho um monstro de classe B. Takeru explica então que monstros não são páreo para ele e que pode explorar as minas facilmente. Mais tarde, ele parte em uma carruagem rumo às minas junto de Bee, que está animado para comer mais carne de caranguejo. Takeru comenta com o dragãozinho que não há mais frutos do mar perigosos, enquanto os outros passageiros demonstram preocupação com os estranhos acontecimentos nas minas. Ao descer da carruagem, Takeru vê um estábulo e pensa em como seria bom ter seu próprio cavalo. Ele ouve uma voz familiar. É a elfa que conheceu na floresta, discutindo com o vendedor de cavalos, dizendo que a enorme bola de penas que ele está vendendo é, na verdade, um corvo. O homem responde que, em seus estábulos, qualquer animal montável é considerado um cavalo, portanto, os pássaros também servem. Ela se acalma após a explicação, e o vendedor diz que ela pode encontrar um cavalo puro perto do reino dos anões. Takeru percebe que a elfa está indo na mesma direção que ele e se prepara para coletar materiais com Bee. Na floresta, ele junta um monte de grama do luar, achando que a viagem valeu a pena. De repente, ele ouve um estrondo e encontra a elfa desmaiada perto de uma árvore faminta novamente. Ela implora por água e Takeru lhe dá comida, se perguntando por que ela sempre acaba parecendo uma mendiga. Quando ela se levanta para agradecer ele, Takeru sente seu cheiro natural desagradável e, enojado, lança um feitiço de limpeza para purificar ela. A elfa se surpreende, mas logo sorri ao perceber que finalmente está limpa. Takeru diz que só não quer que ela arruine sua fantasia de elfos puros e delicados. A garota se apresenta como Velbrolite, um nome que Takeru acha difícil de lembrar, então decide chamar ela apenas de Brolite. Brolite se oferece para retribuir o favor, mas Takeru ignora e começa a ir embora. No entanto, ela o impede, dizendo que não permitirá que ele a ajude de graça. Bee também fica feliz por ter uma nova amiga, o que faz Takeru acabar aceitando. Mais tarde, enquanto Takeru retoma sua coleta, Bee e Brolite voltam correndo com um precioso cocô de monstro. Ele explica que aquilo é apenas uma pedra comum, deixando os dois chocados, mas eles continuam trazendo todo tipo de lixo engraçado. Takeru conclui que o cérebro de Brolite deve ter o tamanho dos olhos minúsculos de Bee. Quando anoitece, Brolite propõe acender uma fogueira. Takeru acha desnecessário, já que possui pedras mágicas, mas ela explica que deixar rastros de fogo indica a outros aventureiros que o local é seguro para acampar. Logo, ela volta carregando um enorme tronco no ombro, lança-o para o alto e o corta em pedaços com suas adagas. Ao pousar, Takeru fica impressionado com sua força bruta e decide verificar os atributos das adagas, ficando chocado ao descobrir que elas são artefatos de Rank.
Ele percebe que Brolit na verdade pertence a uma linhagem nobre de elfos. Um pouco depois, ele prepara uma refeição deliciosa usando a lenha que ela trouxe, e Brolit, empolgada, experimenta o prato. Ela imediatamente se apaixona pela comida e elogia o talento culinário de Takeru. Enquanto continua comendo, a elfa parece estar no paraíso, e Takeru acha que ela está exagerando. Então, Brolit tenta falar com a boca cheia, e ele a lembra de mastigar antes de falar. Ela pergunta se ele está indo para as minas, e Takeru confirma, perguntando o que ela pretende fazer. Brolit explica que está procurando um lindo Pégaso branco para sua irmã mais nova, Ludakara. Depois de mudar o assunto sério, Brolit percebe que Takeru a tratou com outra refeição gratuita. Como forma de pagamento, ele pergunta se ela poderia se tornar sua guarda-costas, e ela pede que ele esclareça quais seriam suas funções. Ele concorda, dizendo que seria bom aprender algumas habilidades básicas de sobrevivência com ela, mas Brolit desconfia se é só isso mesmo que ele quer. Takeru confirma, pensando que já está pedindo um grande favor. Brolit suspira, dizendo que seu segundo encontro só pode ser obra do destino, e aceita o pedido para ser sua guarda-costas. Infelizmente, Takeru acaba se arrependendo apenas 30 minutos depois, quando ela começa a roncar mais alto que uma britadeira, junto com Bee. Na manhã seguinte, Takeru segue Brolit até uma ponte sobre o rio que leva ao reino dos anões. Ao entrarem na cidade anã, a primeira coisa que Takeru decide procurar é comida. Eles encontram um bom restaurante, onde a garçonete orgulhosamente serve rolinhos de carne suculenta. Após a primeira mordida, Takeru elogia o sabor incrível do prato, e Brolit concorda, dizendo que a comida é tão boa quanto sua amiga havia contado. Curioso, Takeru pergunta sobre essa amiga, e Brolit revela que ela é uma homem lagarto. Pensando em Clay, Takeru comenta que também é amigo de um lagarto. Brolit então começa a se gabar do status de seu amigo, dizendo que ele recebeu o título de Cavaleiro do Dragão Sagrado do Império de Stalfa. Ao ouvir esse título, Takeru percebe que ela está falando da mesma pessoa. De repente, Clay fala da mesa ao lado. Takeru fica chocado ao ver ele ali, tão longe de casa, mas Clay o repreende por ter deixado Belcam sem avisar ninguém. Envergonhado, Takeru diz que avisou o Gilda, mas Clay o acusa de não ter contado pessoalmente. Então, Clay pergunta a Takeru para onde ele vai, e ele explica que está indo minerar alguns minérios nas minas de Ruhai. Clay se espanta ao saber que um aventureiro de baixo nível está se metendo em uma missão tão perigosa, mas Takeru diz que tudo vale a pena se ele puder conseguir uma boa tesoura feita por um mestre ferreiro. Seus padrões baixos deixam Clay sem palavras, e ele decide acompanhar Takeru na missão. Surpresa, Brolit pergunta se Clay quer se tornar guarda-costas dele também, o que o deixa intrigado. Ao descobrir que Takeru havia contratado a elfa como sua guarda, Clay aceita virar colega dela na viagem. Enquanto o grupo de desajustados bate as mãos em sinal de acordo, Takeru pensa que vai se arrepender de ter trazido os dois. No dia seguinte, todos seguem para a cidade principal do Reino Anão. Quando o guarda da fronteira vê Clay, ele convida o grupo a entrar, e todos ficam surpresos com o tratamento especial. Clay explica que tem um bom amigo no reino, e o guarda os conduz até um porão profundo. Quando as escadas se abrem, todos se surpreendem ao ver uma gigantesca cidade subterrânea. Enquanto isso, o guarda informa Clay de que o rei dos anões está à sua procura, o que espanta Takeru. Clay age como se não tivesse nenhuma relação com os anões, mas o guarda explica que ele se tornou o herói deles depois de salvar sua raça do Rei do Trovão, Zengun. Aparentemente, no passado, os anões eram muito fracos e um demônio maligno dominava o reino. Quando Clay passou por lá, o demônio ficou tão aterrorizado com sua presença que fugiu, e assim ele acabou sendo declarado herói dos anões. Logo, o guarda leva todos ao palácio do rei, onde Clay começa a repreender o monarca por lhe dar tanta atenção. Enquanto Brolit nota a amizade íntima entre Clay e o rei, Takeru se apresenta. O rei diz para ele pedir o que quiser, sem formalidades. Então Takeru mostra uma carta de recomendação de Gralas. Ao reconhecer o nome do ferreiro, o rei ouve Takeru pedir permissão para explorar as minas de Ruhei. O rei o alerta de que as minas se tornaram um ninho de demônios, mas Takeru afirma que está preparado. O rei se surpreende, mas Clay o tranquiliza, dizendo que protegerá Takeru pessoalmente e que Brolit também o ajudará com sua força. Com a garantia de Clay, o rei aprova o pedido e ordena que o grupo descubra a verdade sobre o surgimento dos demônios nas minas. Embora Clay aceite a missão, Takeru fica confuso por estarem sendo enviados para resolver um mistério. Infelizmente, ele é forçado a participar da missão paralela, e o grupo segue até a entrada das minas. O recepcionista da guilda Anã, Zambo, dá as boas-vindas e explica que os guiará pelos túneis. Assim que ele abre o portão das minas, Brolit percebe que lá dentro está completamente escuro. Então, Takeru lança um feitiço de luz para iluminar o local. Em seguida, ele duplica o mapa que recebeu de Zambo, surpreendendo a todos com sua
suas habilidades versáteis. Animado para conseguir o minério de qualidade, Takeru usa sua habilidade de busca, mas só detecta alguns minérios de ferro bruto por perto. De repente, Bi o alerta sobre um monstro próximo, e Takeru lança um feitiço de detecção para localizar ele. Quando Takeru avista um par de olhos brilhantes no escuro, todos se preparam para a batalha. Um enxame de aranhas demoníacas surge rastejando, e Clay perfura a primeira com sua lança. Então, Takeru lança um feitiço de lentidão, parando outra no meio do movimento e dando a Brolit a chance de despedaçar ela completamente. Após derrotar a aranha, Brolit começa a pular de alegria. Antes de seguirem mais fundo nas minas, quando finalmente alcançam um nível inferior, Takeru detecta alguns minérios de Hydra nas proximidades, mas para ao se deparar com um beco sem saída. Percebendo que o minério está escondido atrás das paredes, ele pede permissão a Zambo para cavar. Diante de todos, Takeru explode toda a parede com várias bolas de fogo, revelando um aglomerado de minério de elite de alta qualidade. Ele fica decepcionado por não ser o Hydra que queria, mas Zambo grita, explicando que elite é ainda mais valioso do que Hydra. Ao analisar os minérios, Takeru descobre que eles são materiais de classe alta e se pergunta se o ambiente mágico das minas é perfeito para cultivar eles. De repente, Bi avisa Takeru novamente e ele fica sério, atraindo a atenção de todos. Ouvindo passos pesados se aproximando, Zambo percebe que os demônios os encontraram. À medida que a criatura se aproxima, Takeru pede para Brolit e Clay recuarem e caminha em direção ao demônio. Quando o monstro finalmente revela sua cara de caranguejo, Takeru e Bi ficam empolgados com a ideia de provar novamente aquele delicioso fruto do mar. Bi começa a se aconchegar em Takeru em comemoração, e ele diz que também está extremamente feliz naquele momento. Está até babando, pois o enorme caranguejo à sua frente parece delicioso, e ele está tão empolgado que sente vontade de comer a carne crua. Enquanto os dois dançam feito idiotas, Clay e Vel ficam boquiabertos. Vel repreende Takeru, dizendo para ele parar de se distrair na frente do monstro, e graças à intervenção dela, ele percebe a tempo que o caranguejo está prestes a atacar ele, conseguindo desviar de sua garra pesada. Clay e Vel explicam que aquele caranguejo é um monstro de categoria A e que eles precisam unir forças para derrotar ele. No entanto, Takeru decide lutar sozinho para farmar aura, sem deixar que os outros o ajudem, pois não quer que ninguém mais coloque as mãos em sua refeição principal perfeita. Ele pede a Bi que o cubra, mas o proíbe de usar ataques de fogo ou relâmpago. Em seguida, ele tira seu cajado da bolsa e começa a rir como um maníaco, lançando uma sequência de feitiços de aprimoramento sobre si mesmo. Ele reduz o próprio peso, aumenta sua velocidade e endurece suas mãos e pés antes de avançar contra o caranguejo, enquanto Vel e Clay observam preocupados. Bi então lança um ataque sônico, paralisando o monstro e confundindo seus sentidos. Takeru aproveita a brecha e salta sobre o caranguejo, acertando-o com toda a sua força. Para sua surpresa, o golpe máximo não causa sequer um arranhão na carapaça endurecida da criatura, que o arremessa para longe com um simples movimento. Takeru consegue aterrissar de pé e, por sorte, ainda não está ferido. Porém, antes que consiga atacar novamente, o caranguejo o empurra para longe. Bi intervém e lança um ataque de gelo, congelando uma das patas do monstro no chão para impedir ele de se mover. Takeru agradece a ajuda e rapidamente escaneia o corpo do caranguejo em busca de fraquezas. Ele identifica 3 articulações vulneráveis e invoca estalactites de gelo para atingi-las. Bi faz com que os fragmentos girem rapidamente, envolvendo-os com magia de vento, e Takeru os lança congelando o caranguejo por completo. Todos ficam atônitos com a cena, enquanto Takeru e Bi fazem uma breve oração pela alma do caranguejo. Vel e Zambo se aproximam para examinar a criatura congelada, mas Clay fica furioso por não ter tido a chance de lutar. Takeru, sem graça, se desculpa, explicando que se tivessem lutado normalmente, o corpo do monstro ficaria coberto de lama e sangue, o que estragaria as partes comestíveis. Clay fica ainda mais chocado ao perceber que Takeru realmente pretende comer o monstro, e então o repreende por esquecer que ele é seu guarda-costas, e que se continuar enfrentando os inimigos sozinho, não há motivo para sua presença ali. Takeru se sente um pouco culpado, mas argumenta que está mais acostumado a lidar com esse tipo de criatura. Clay concorda, mas lembra que, em situações assim, eles precisam agir em equipe. Ele pede para Takeru confiar mais nele e em Vel. Tanto Takeru quanto Bi se desculpam, e Clay dá tapinhas nos ombros dos dois, dizendo que está tudo bem, antes de sugerir que levem o caranguejo para fora da caverna. Depois disso, o grupo começa a minerar cristais de Yelloid na área, mas Takeru informa ao guia anão que ainda detecta a energia mais profunda na caverna. Ele sugere
explorar ela para encontrar um novo veio de Uhit. Zambo, o anão, começa a chorar de alegria por terem descoberto uma nova fonte mineral. Observando aquilo, Takeru reflete que talvez todas as mudanças estranhas acontecendo no continente sejam consequência de ele ter conhecido o pai de Bee. Ele sente que suas ações alteraram o curso da história e naquele momento finalmente entende o que o deus do K-pop queria quando o enviou para aquele mundo. Quando o grupo retorna ao castelo, Takeru informa ao rei que completaram a investigação com segurança e eliminaram a maior ameaça da região. O rei fica encantado com a notícia, mas pede a confirmação de Zambo, que empolgado relata o momento em que Takeru derrotou o caranguejo gigante. Em seguida, ele pede para Takeru mostrar o monstro, e Takeru concorda. Ele abre sua bolsa mágica e o caranguejo congelado aparece, fazendo o chão do salão do trono estremecer com o peso. O rei fica boquiaberto ao ver o tamanho da criatura e declara que o feito de Takeru merece uma recompensa. Imediatamente, Takeru pede o próprio caranguejo como prêmio, o que deixa o rei atônito, pois ele não vê nenhum valor naquilo. Algum tempo depois, Takeru e seus companheiros saem pela cidade. Vel está animada porque receberam uma boa quantia em dinheiro do rei, mas Takeru está mais interessado nas 1000 maneiras de preparar o caranguejo. Clay, por outro lado, se incomoda com o comportamento dele e de Bee, que ficam eufóricos do nada, mas Takeru garante que o caranguejo é muito mais valioso do que parece. No dia seguinte, Vel recebe um presente do rei, um magnífico Pégaso, já que ele descobriu que ela procurava um. Ela fica radiante ao ver o cavalo alado, enquanto Zambo entrega a Clay sua lança reparada. Vel monta no Pégaso e diz a Takeru que o animal é um presente para sua irmã, por isso precisa ir embora imediatamente. Ela agradece de coração, dizendo que lhe deve uma dívida enorme, algo que talvez nem uma vida inteira seja suficiente para pagar. Takeru responde que já está tudo certo, pois ele ganhou um caranguejo. Logo o transporte dele chega e Takeru se despede, Takeru voando no Pégaso. Poucos dias depois, Takeru e Clay finalmente retornam à cidade, onde são recebidos calorosamente pela Bunny Girl Senpai. Ela fica surpresa ao ver eles juntos e pergunta se formaram uma equipe. Takeru responde que Clay apenas o acompanhou, mas o Homem Lagarto o interrompe e declara que eles realmente formaram uma equipe. Ara fica extremamente animada ao ouvir isso e corre imediatamente para informar o mestre da guilda. Enquanto Takeru lança um olhar de lado para Clay, este explica que decidiu continuar viajando com ele por mais tempo, pois sabe que Takeru não é um humano comum e que alguém sensato precisa ficar de olho nele. Takeru não tem certeza se quer formar uma equipe com Clay, mas Bee já gosta da ideia e começa a voar em círculos ao redor deles, empolgado. Depois de refletir um pouco, Takeru conclui que viajar com Clay talvez não seja uma má ideia, e então eles se sentam para discutir o nome da equipe. Seguindo a sugestão de Clay, decidem se chamar Brigada Azul e Negra e fazem o registro oficial como um time. Em seguida, Takeru vai até a oficina do ferreiro levando os cristais de Elite. Quando Ribble e seu mestre examinam o material, Takeru pergunta se ele é bom o suficiente para forjar a espada que desejam. Os dois começam a tremer como um velho celular e Takeru entra em pânico, imaginando que cristais de alta pureza devem ser difíceis de trabalhar. No entanto, os ferreiros começam a gritar e chorar de emoção, pois nunca haviam visto cristais de pureza tão alta. O mestre ferreiro afirma que, em 120 anos de profissão, jamais viu tanto Elite reunido, e até Bee se emociona querendo participar do processo. Takeru fica contente por eles gostarem dos cristais que trouxe, mas Ribble admite que não podem pagar por uma quantia tão grande. Ele garante que seu pedido continua o mesmo, quer apenas um par de tesouras sob medida. Porém, diz que pode esperar, pois antes quer que Ribble e seu mestre forjem uma espada digna de vencer o torneio de forja. Meio mês depois, enquanto Takeru aproveita o almoço em uma estalagem, um mensageiro peludo aparece com uma carta de um nobre que deseja ver ele imediatamente. Takeru não quer se envolver com nobres e finge ter um ataque cardíaco nos rins, mas Clay o manda parar com a palhaçada. Até o mensageiro o tranquiliza, dizendo que Lord Belminent não é uma pessoa desagradável. Relutante, Takeru abre a carta e vê que está endereçada a ele e a Clay, já que são uma equipe. O texto fala sobre conceder-lhes honras, o que deixa Takeru desconfiado. Ele se pergunta o que o nobre quer em troca. Clay, no entanto, acredita que o homem só quer ver o bebê dragão. Isso preocupa Takeru, que imediatamente abraça Bee, temendo que o tal Belminent queira roubar ele. Mas tanto Clay quanto o mensageiro asseguram que isso não acontecerá, até porque o Lorde não tem autoridade para fazer ele. Logo depois, Takeru e Clay são levados à mansão do Lorde em uma carruagem luxuosa, atraindo olhares por toda a cidade. Takeru não entende por que estão chamando tanta atenção, e Clay explica que é o sonho de qualquer aventureiro ser convidado à casa de um nobre. Afinal, se um deles decidir patrocinar um aventureiro, a vida desse aventureiro está garantida. Ao chegarem, Takeru fica boquiaberto com o tamanho e a riqueza do lugar.
Um mordomo os recebe na entrada, e uma equipe de criadas os cumprimenta. Takeru fica encantado, pois sempre quis ser recebido por criadas uniformizadas. Nesse momento, uma garota mimada aparece correndo em sua direção e vai direto até ele e Bee. Ela pergunta se aquele é o bebê dragão e, em seguida, comenta decepcionada que esperava algo mais inteligente. De repente, aponta para Bee e diz que o dragão pertence a ela agora. Tanto Takeru quanto Bee se assustam com a declaração e Bee se esconde atrás dele. Takeru tenta argumentar que ela está sendo irracional, mas a garota rebate dizendo que dragões são criaturas nobres e que apenas alguém tão nobre quanto ela pode criar eles. Takeru percebe imediatamente que a menina é imune à lógica. Ele usa sua habilidade para escanear as informações dela e descobre que seu nome é Tish, a filha de 14 anos de Lord Belminant. Sem saber como lidar com aquela garota impossível, decide tentar uma abordagem mais branda. Ele se ajoelha diante de Tish e pergunta por que ela acha que tem direito sobre o dragão. Nervosa, ela responde que seu mordomo contou que havia um aventureiro com um dragão e por isso ela naturalmente quis ter ele. Diz também que o mordomo lhe ensinou que, ao lidar com aventureiros tolos, deveria agir com dignidade e firmeza. Takeru fica irritado com o mordomo, mas diz à garota que Bee é sua família e que ela não deve tentar separar eles. A menina fica surpresa com isso, e quando Bee fala com ela, fica ainda mais chocada, pois não imaginava que o pequeno dragão pudesse entender e responder em língua humana. Logo começa a chorar e pede desculpas por ter sido rude sem perceber o vínculo entre eles. Bee se aproxima para confortar ela e Tish, emocionada, o abraça. Bee rapidamente retorna para Takeru, que pergunta à menina por que ela queria tanto um dragão. Tish responde que queria mostrar um à sua mãe. Nesse momento, o pai dela aparece e Takeru fica atônito ao ver como ele é jovem e bonito. Dificilmente acreditaria que aquele é o nobre que os convocou. O homem se apresenta como Lord Belminant e cumprimenta Takeru, dizendo que ouviu muito a seu respeito. Eles se sentam para tomar chá e Belminant começa pedindo desculpas pelo comportamento da filha. Clay vai direto ao ponto e pergunta o motivo da convocação. Belminant responde que é por causa de sua esposa. Clay se surpreende e explica a Takeru que a esposa do Lorde está acamada há muito tempo. Belminant confirma, dizendo que recentemente ouviu rumores de que Takeru conseguiu curar um homem fraco e doente em apenas um dia, e por isso deseja sua ajuda para tratar a esposa. Takeru reflete sobre o pedido, e percebe que precisará agir com extrema cautela, pois sua magia é poderosa o suficiente para provocar transformações como a que ocorreu com Clay. Belminant então explica que Tish queria um dragão para a mãe porque acreditava que, se uma criatura fofa ficasse ao lado dela, sua saúde melhoraria. Clay começa a tremer, tentando conter as lágrimas ao ouvir isso, e Bee nem consegue disfarçar a emoção. Ao ver os dois tão comovidos, Takeru acaba se sentindo culpado e concorda em ajudar, embora ainda não queira correr riscos desnecessários. Depois de refletir um pouco, ele decide que salvar a vida da mulher é o certo a fazer e aceita o pedido. Belminant então os conduz até o quarto da esposa e Takeru fica chocado ao ver o estado do lugar. O cômodo está coberto de poeira e o ar é pesado. A mulher do Lorde está extremamente pálida, com os ossos quase saltando sob a pele frágil. A cena o deixa perturbado, e ele pergunta se pode iluminar o quarto antes de começar o tratamento. O nobre explica que a esposa é alérgica à luz solar, por isso Takeru decide examinar ela na penumbra. Ao analisar ela com sua habilidade, ele descobre que o corpo da mulher está tomado por tantas doenças que um hospital inteiro ficaria ocupado tratando-as. Ele informa a Belminant que pode curar a maioria dos sintomas, mas há uma condição chamada envenenamento por ivor, da qual ele nada entende. Em silêncio, Takeru pensa em suas opções e então pergunta ao nobre se ele realmente confia a vida de sua esposa a um aventureiro desconhecido. A mulher, por sua vez, já havia perdido a esperança de se recuperar. Seu único desejo era poder abraçar a filha uma última vez. Diante disso, Belminant decide dar um voto de confiança e implora para que Takeru salve sua esposa. Takeru aceita o pedido dele. Clay pergunta se ele vai usar o mesmo método para curar a senhora frágil, mas Takeru recusa. O método que ele usou antes consome uma quantidade enorme de mana para restaurar o corpo, e Mully não tem essa energia agora. Se ele usasse esse método nela, provavelmente ela morreria. Por isso, ele decide tratar primeiro os sintomas, começando pelos olhos fracos, que doíam até mesmo com um pequeno raio de sol entrando no quarto. Ele lança um feitiço de cura sobre os olhos dela, tomando cuidado para não usar muita mana de uma vez, pois isso também poderia causar dor. Depois de algum tempo, Takeru pede para Mully abrir os olhos. Ela os abre suavemente e, para sua imensa alegria, sua visão está muito melhor agora. Mully já está contente com esse resultado, mas Takeru ainda tem mais a oferecer. Ele retira seu cajado da bolsa e usa um feitiço poderoso que limpa todo o quarto de uma só vez, expulsando a sujeira e abrindo as janelas.
Quando a luz do sol entra, Belminant pergunta à esposa se ela está bem, e ela começa a chorar, emocionada, dizendo que o sol já não machuca mais seus olhos. Enquanto o casal celebra esse momento com lágrimas de alegria, Takeru percebe um mordomo e algumas criadas observando de longe, o que o deixa com um mau pressentimento. Ele comenta com Belminant que seria melhor conversarem em outro lugar. Ao chegarem ao escritório, Takeru revela que Mule está sofrendo de um tipo de envenenamento chamado veneno de Ivor. Belminant imediatamente entende que alguém está envenenando sua esposa de propósito, mas há algo ainda mais preocupante. Takeru admite que não conhece bem os detalhes desse veneno e, por isso, não consegue curar ela completamente. Ele pergunta se há algum antídoto disponível, mas o nobre fica abatido e responde que não existe. O veneno de Ivor é uma substância antiga, considerada perdida no tempo, e o conhecimento sobre o antídoto desapareceu junto com ela. Takeru argumenta que se alguém conseguiu recriar o veneno nos dias atuais, o conhecimento ainda deve existir em algum lugar. Por isso, eles poderiam tentar recriar a substância para descobrir uma cura. Clay, no entanto, diz que eles nem sabem quais ingredientes compõem o veneno. Nesse momento, Belminant se lembra de algo. Seus ancestrais tinham o hábito de colecionar registros históricos, e talvez entre esses documentos antigos exista alguma pista útil. O problema é que a maioria desses textos está escrita em uma língua ancestral que ninguém mais consegue entender. Felizmente, isso não é um obstáculo para Takeru, cujo poder de tradução de idiomas permite converter textos antigos para o japonês. Mesmo assim, ele não sabe por onde começar, então foca em livros que mencionam venenos e acaba encontrando um diário que fala sobre a planta de Ivor. O curioso é que o diário foi escrito por alguém chamado Polarapola, que se autodenomina a aventureira mais fofa de todas. Takeru entra totalmente no clima e começa a ler o diário com empolgação, imitando o estilo exagerado da autora. Nele, Polarapola conta ter encontrado uma enorme pedra em forma de cavalo alado perto de um grande lago, e ao lado dessa pedra havia flores douradas cintilantes. Antes que Takeru espalhe mais cringe, Clay o interrompe bruscamente e diz a Belminant que reconhece o local descrito. Ele abre um mapa e aponta para um lago fora do território do nobre, onde há uma estátua de Pégaso. Clay comenta que talvez consigam encontrar a planta de Ivor lá, mas o lugar fica a 5 dias de viagem de carruagem. Takeru decide partir imediatamente e Belminant começa a organizar tudo enquanto o mordomo, o mesmo que Takeru achou suspeito, observa e envia uma mensagem por pombo. Enquanto isso, Takeru coloca uma pedra mágica de barreira do lado de fora do quarto de Mule, explicando que é para proteger ela caso alguém tente atacar ela. Nesse momento, Tish aparece correndo, pedindo desculpas a Takeru por ter sido rude anteriormente. Ele diz que suas palavras foram duras, mas a perdoa porque ela reconheceu o erro por conta própria. Explica que admitir os próprios erros é uma habilidade importante e que ela deve aprender a pensar com calma antes de tirar conclusões apressadas. Tish promete que fará isso, e Takeru a alerta de que, após sua partida, alguém pode tentar manipular ela chamando-o de vilão ou charlatão. Ele pede que, se isso acontecer, ela vá direto ao pai para verificar a verdade antes de acreditar em qualquer coisa, evitando assim mal-entendidos perigosos. Com isso resolvido, Takeru e Clay montam em seus unicórnios e partem rumo ao destino. Takeru lança feitiços para reduzir o peso e aumentar a velocidade, fazendo os animais correrem muito mais rápido do que ele esperava. Chegando ao local, porém, ele se decepciona completamente. Clay explica que, da última vez que esteve ali, havia uma vila próspera, mas agora tudo parece desolado. Takeru teme que o lago tenha secado por causa da seca, mas Clay garante que o lago é grande demais para isso. No entanto, o que encontram é ainda pior. A água está poluída e cheia de árvores mortas. Takeru examina o local e descobre que o lago foi envenenado com uma toxina extraída dos chifres de um monstro chamado Búfalo Geranode. Takeru comenta com Clay que parece que alguém envenenou o lago de propósito, mas antes que ele possa explicar melhor, os aldeões aparecem armados, prontos para enfrentar os invasores. Takeru observa o grupo de pessoas assustadas e enfraquecidas e decide tentar resolver tudo de maneira pacífica. Ele explica que são aventureiros em uma missão para coletar materiais raros, mas os aldeões não acreditam tão facilmente. No entanto, quando Clay mostra seu bracelete de identificação da guilda, todos abaixam as armas de imediato. Takeru pergunta o que aconteceu com o vilarejo, e antes que alguém responda, um homem desmaia de fraqueza. Ao examinar ele, Takeru percebe que o corpo do homem é leve demais, sinal de que eles estão passando fome. Os aldeões o conduzem até o vilarejo, que está completamente arruinado pela seca. Eles explicam que, cerca de 10 meses atrás, o lago foi misteriosamente envenenado, matando todos os peixes. A água subterrânea também ficou contaminada, tornando-se inútil, e todos começaram a passar por uma situação desesperadora. Nesse momento, um comerciante chamado Enash apareceu
oferecendo salvar a vila em troca de uma flor dourada que crescia perto do lago. Essa flor era sagrada e seu paradeiro era um segredo guardado há gerações, mas, movidos pela fome, eles aceitaram o acordo. Uma flor por mês em troca de 60 barris de água. Era o suficiente para beber, mas não para irrigar as plantações, e foi assim que o vilarejo começou a definhar lentamente. Takeru compreende toda a situação e afirma que Enash é claramente um vilão, mas os aldeões se recusam a acreditar, já que ele é o único que os ajuda. Então, Takeru insiste para que pensem com mais lógica e percebam o quão suspeito é o fato de o comerciante ter aparecido justamente quando o lago foi envenenado. Ele revela que a contaminação foi proposital e que o culpado só pode ser o próprio Enash, que está trocando flores venenosas por água. As palavras de Takeru abalam a fé dos aldeões, que ficam sem chão, enquanto ele, furioso, promete destruir Enash e todos os seus planos malignos. Antes disso, ele decide ajudar os aldeões famintos. Pede a Bi que use sua magia espiritual e o pequeno dragão alça voo, fazendo nuvens se formarem no céu. Em poucos minutos começa a chover, não o bastante para encher o lago, mas suficiente para devolver esperança e água à vila. Takeru então manda Bi parar e, em seguida, usa magia para dar a todos um banho instantâneo, já que ninguém se lavava havia meses. Os aldeões ficam boquiabertos, mas Takeru continua. Com magia, repara as casas e depois invoca sua enorme wok para cozinhar um ensopado delicioso para todos. Após se alimentarem, o chefe da vila agradece emocionado, perguntando como poderia retribuir. Takeru responde que só precisa colher as flores de Ivor, pois precisa preparar um antídoto com urgência. O chefe aceita de bom grado, mas antes de continuar, algumas crianças aparecem pedindo para Takeru brincar com elas. O homem tenta dispensar elas, dizendo que estão ocupados, mas Takeru sorri e diz que não há problema. Gosta de ver crianças saudáveis e alegres. Ele as acompanha até um esconderijo que usam como base secreta, onde coletam pequenas frutas conhecidas como Lydia's Fruits. O líder do grupo explica que apenas o néctar das flores é doce, enquanto os frutos são muito salgados, por isso costumam descartar eles. Takeru tenta identificar a fruta com suas habilidades, mas o sistema não reconhece nada. No entanto, ao ver um líquido marrom escorrendo das frutas, ele o prova e, surpreso, reconhece o sabor que tanto sentia falta: molho de soja. Enquanto isso, na mansão de Belminant, Tish corre até o quarto da mãe ao ouvir um alarme mágico. Antes de sair da mansão, Takeru havia instalado um feitiço especial que tocaria se alguém com más intenções tentasse entrar no quarto. Tish se pergunta quem poderia ser e, ao chegar, encontra o mordomo Bernard. Assustada, ela pede que ele se afaste e o homem, com falsa calma, pergunta o que há de errado. Ela o acusa de tentar matar sua mãe, mas Bernard debocha e pergunta por que ela acreditaria nisso. Ele ridiculariza Takeru, dizendo que aventureiros são gananciosos e sem modos, interessados apenas em dinheiro, e que o alarme é um truque para enganar o pai dela. Tish nega, dizendo que Takeru é uma boa pessoa, mas Bernard questiona se ela vai confiar em um aventureiro aleatório ou em um mordomo que serve fielmente à família há anos. A garota entra em pânico, mas por sorte, Belminant chega naquele momento. Ela corre até o pai e conta o que aconteceu. Belminant ouve ambos os lados e admite que as suspeitas de Tish são sérias, mas também reconhece que Takeru pode estar tentando enganar eles. Mesmo assim, o fato de Mully ter melhorado e o alarme acusar Bernard o deixam indeciso, então ele decide colocar tudo à prova. O mordomo-chefe entra trazendo uma jarra de água e Bernard empalidece ao ver ela. Belminant enche um copo e explica que, já que não há como descobrir a verdade de outra forma, começará pedindo a Bernard que prove sua inocência bebendo a água especial que ele costuma dar à esposa. O mordomo começa a suar, gaguejando, e Belminant, de repente, joga a água em seu rosto. Bernard grita, dizendo que está envenenada, mas Belminant revela que era apenas uma brincadeira. A água era comum. Ele próprio bebe o líquido, provando que o verdadeiro veneno já havia sido neutralizado e ordena aos guardas que prendam Bernard. Logo depois, o mordomo-chefe entrega uma carta encontrada no quarto do criminoso. Belminant fica chocado ao ver que está escrita em um código complexo, percebendo que há uma mente perigosa por trás de tudo. Ao mesmo tempo, Enash chega à vila e bate na porta do chefe, exigindo receber a flor antes do combinado. Um aldeão aparece e tenta dispensar ele, dizendo que o chefe está ocupado mostrando o local aos aventureiros e lembrando que a flor é venenosa, por isso não podem mais entregar ela. Enash, preparado para essa reação, chama seus capangas e ordena que resolvam tudo à força. Enquanto isso, o chefe leva Takeru e Clay por uma caverna secreta até o local onde crescem as flores douradas de Ivor, bem ao lado da estátua de um Pégaso.
Takeru fica maravilhado com a bela paisagem diante dele e, depois de observar a estátua do Pégaso, decide analisar as flores de Hera. Ele descobre que elas florescem apenas nas margens daquele lago específico porque foram criadas a partir das lágrimas da besta divina Hoffel. Curioso, Takeru pergunta ao chefe da aldeia sobre a criatura e aprende que Hoffel é o cavalo alado que protegeu o vilarejo dos demônios do lago. Desde então, seus ancestrais passaram a cultuar ele como divindade guardiã, e todos conhecem a história das flores de Hera terem se originado das lágrimas da besta divina. Takeru pergunta ao ancião se realmente é correto ele levar algo tão valioso, mas o chefe responde que, como salvador da aldeia, Takeru pode levar quantas flores desejar. Takeru fica aliviado e arranca apenas uma flor, acreditando que será suficiente para produzir um antídoto. Ele começa a pensar em experimentar o fruto de Shoyu, mas seus pensamentos são interrompidos por um grito próximo. Instantes depois, um aldeão chega ofegante, em pânico, dizendo que o vilarejo foi incendiado pelo mercador Engash. Takeru e Clay carregam um chefe e outro aldeão nas costas enquanto correm de volta. Ao chegarem, encontram um cenário desesperador. Todas as casas estão em chamas. Takeru age rapidamente e começa a apagar o fogo com a ajuda de Bi, enquanto Clay evacua os moradores. Graças aos dois, a situação é controlada, mas as casas já estão reduzidas a escombros. O guarda da aldeia informa que ninguém ficou gravemente ferido, o que é o melhor que poderiam esperar. Questionado sobre a origem do incêndio, o guarda explica que Engash exigiu as flores de Ivor, mas como sabia que eram venenosas, o chefe se recusou a entregar elas. Em resposta, o mercador ordenou que seus capangas queimassem o vilarejo. Takeru fica furioso ao ouvir isso, e a tensão aumenta quando o chefe percebe que o garoto chamado Gonza desapareceu. Takeru lembra dele como o menino que se aproximou dele rapidamente e suspeita que Engash o tenha sequestrado. Uma senhora confirma que o mercador realmente levou o garoto em direção ao lago durante o tumulto do incêndio. Tomado pela raiva, Takeru ativa sua habilidade de busca no alcance máximo e detecta sinais humanos em uma fortaleza abandonada. Ele informa Clay de que Engash tem pelo menos 100 capangas. Clay não se intimida e monta em seu unicórnio, mas o chefe tenta impedir eles, dizendo que é perigoso demais. Takeru garante que eles são fortes o suficiente e promete trazer Gonza de volta a salvo. Ao chegarem à fortaleza, Bi vasculha a área e descobre que todos os bandidos estão festejando. Enquanto Takeru tenta elaborar um plano, Clay se transforma no Kaiju número 8, incapaz de perdoar sequestradores que ainda fazem festa depois do crime. Takeru entende a raiva dele, mas pede que ele se acalme para não colocar Gonza em risco. Então, ele tem uma ideia e lança um feitiço de invisibilidade sobre ambos. Assim, conseguem passar facilmente por dois guardas bêbados e nocautear outro bandido que havia ido buscar mais bebida. Clay sente que todos os bandidos estão reunidos no andar de cima, e Takeru decide manter a invisibilidade o máximo possível. Clay comenta que Takeru está recolhendo tudo o que encontra na fortaleza, e ele responde que está reunindo provas dos crimes. Eles vasculham todos os cômodos, mas não encontram sinais de Gonza. Clay afirma que é hora de enfrentar o culpado principal e arrancar dele a localização do garoto, e Takeru concorda. Eles chegam ao salão onde Engash e seus homens estão festejando. Lá dentro, um bandido ri enquanto comenta como os aldeões pareciam miseráveis enquanto suas casas queimavam. Outro lamenta não terem conseguido descobrir onde as flores crescem, mas um terceiro, arrogante, explica que sequestraram Gonza exatamente para isso. Ele diz que, agora que estão na etapa final do plano, poderão aumentar o preço do veneno de Ivor e lucrar imensamente. Um dos bandidos pergunta como eles vão aumentar o valor, e o arrogante responde que, quando se espalhar a notícia de que até alguém rico e influente como Belmanent não conseguiu salvar sua esposa do envenenamento por Ivor, as pessoas perceberão o poder do veneno. Quando todos começarem a comprar ele para matar seus inimigos, eles poderão inflar o preço à vontade. Assim que o bandido termina de falar, uma garrafa acerta sua nuca e o derruba. Engash foi quem a lançou, irritado porque o plano deveria ser mantido em segredo. Takeru e Clay ouvem tudo do lado de fora, e Clay diz que não pode mais conter sua raiva. Takeru dá permissão para ele causar um estrago, mas deixa claro que ninguém deve ser morto. Clay cancela a invisibilidade e arromba a porta, fazendo os bandidos entrarem em pânico. Ele começa a devastar o salão com seus socos, derrubando vários ao mesmo tempo. Engash, desesperado, manda um dos homens liberar sua arma secreta, mesmo sabendo que ela não está totalmente sob controle. Enquanto o mercador tenta entender como tudo deu errado, Takeru aparece ao seu lado e sugere tirar o garoto do perigo primeiro. Achando que é um subordinado, Engash revela onde Gonza está, mas ao se virar,
percebe que não há ninguém ali. Nesse meio tempo, Takeru corre para o galpão externo, onde um único bandido guarda a porta e reclama por ter de trabalhar enquanto os outros festejam. Bee se oferece para derrubar ele e Takeru autoriza. O pequeno dragão voa diretamente contra o bandido, arrombando a porta e o derrubando. Takeru corre para dentro do galpão e começa a chamar por Gonza, que responde rapidamente. Ele quebra a fechadura da cela com um golpe de karatê e liberta o menino, que corre para seus braços, apavorado e chorando. Takeru diz que eles irão voltar para a vila imediatamente, mas ao sair do prédio vê os bandidos fugindo em pânico. Ele percebe vários tentáculos surgindo acima do muro da fortaleza e tem certeza de que não se trata de Clay. Takeru para um dos bandidos e pergunta o que está acontecendo, descobrindo que o demônio do lago os atacou. Embora duvide da história, ele decide enfrentar o monstro rapidamente. Takeru pergunta a Gonza se ele consegue voltar sozinho para a vila, mas o garoto está aterrorizado demais para soltar ele. Percebendo isso, Takeru diz para ele segurar firme enquanto corre para a área de combate cercado por um escudo mágico, encontrando Clay lutando com o demônio do lago, que mais parece uma anêmona marinha gigantesca. Takeru analisa a criatura e descobre que é um monstro de rank B chamado Anêmona Sombria, invocado pelo próprio Engash. Ele se vira para o mercador que está tremendo no chão, implorando para que alguém o salve. Takeru quase deseja deixar ele para ser devorado, mas quando o monstro ataca Engash, ele cria um escudo para impedir que ele seja morto ali mesmo. Takeru decide prender ele e interrogar ele depois, instruindo Clay a sair dali imediatamente. Clay, porém, está tendo dificuldades com a criatura por causa de seus tentáculos intermináveis. Então Takeru resolve facilitar sua luta. Ele lança uma magia de gelo poderosa e congela completamente a Anêmona Sombria, impressionando Clay. Mas Takeru avisa que ainda não acabou. Eles precisam esmagar o cérebro do monstro para matar ele de verdade. Clay concentra a energia em um soco potente e atinge a criatura, mas ao invés de matar ela, ativa um mecanismo de defesa. Os tentáculos congelados se esticam e disparam contra Takeru, que não tem tempo suficiente para erguer outro escudo. Ele bloqueia o ataque com seu cajado, mas a força o arremessa para fora da fortaleza junto com Gonza. No ar, Takeru lança o menino para cima para que Bee consiga resgatar ele, enquanto ele próprio cai no lago envenenado. Afundando na água contaminada, Takeru acredita que chegou seu fim. Ele pensa que não conseguiu abandonar alguém que precisava de ajuda e acabou sacrificando sua vida. Isso não o entristece, mas o faz lamentar todas as coisas que ainda queria fazer. Por sorte, o deus, que observa suas ações no mundo, vê que Takeru está se afogando e decide salvar ele, já que sua presença tem causado um impacto positivo naquele mundo. Enquanto Takeru pensa nos pratos que ainda queria cozinhar com molho de soja, uma voz passa a chamar ele. Ele tenta ignorar ela, concentrado em pensamentos sobre seus amigos e seu par de tesouras especiais que ainda não recebeu. A voz perde a paciência com sua falta de resposta e o puxa para fora da água. Takeru fica chocado ao ver que foi resgatado por um Pégaso branco que diz para ele não morrer ali. Sem entender nada, ele se apresenta e o Pégaso se apresenta como Hoffel. Takeru reconhece o nome, mas não lembra de onde. Ele conversa com ela e pergunta se aquele é seu lar, além de pedir desculpas por cair no lago. Hoff diz que, na verdade, é uma sorte ele ter caído, porque a água começou a se purificar de repente. As plantas próximas também revivem e Takeru fica deslumbrado. Hoff explica que há muito tempo o elemento mágico do lago ficou estagnado, enfraquecendo-a. Usando suas últimas forças, ela criou as flores para purificar a água, mas acabou se transformando em pedra. As flores continuaram vivendo e purificando o lago, até que Engash o contaminou de propósito. Porém, quando Takeru caiu ali, ele absorveu o veneno e permitiu que Hoff despertasse de sua petrificação. Hoff então o leva de volta aos outros, e Takeru conta que foi salvo pela deusa Pégaso. Mas ninguém além dele consegue ver ela ou ouvir ela. Hoff agradece Takeru antes de desaparecer. Depois, eles retornam à vila e Gonza finalmente reencontra seu povo. Takeru cria um círculo mágico usando pedras especiais e pede para Clay entrar com ele. Clay fica desconfiado, mas decide confiar. Takeru ativa o círculo e os teleporta diretamente para a mansão de Belminant. Lá, ele prepara rapidamente um antídoto contra o veneno de Ivor, curando Mule com apenas um gole. Todos começam a chorar de alegria, mas o trabalho de Takeru ainda não acabou. Ele volta à vila em reconstrução e informa ao chefe que entregou Engash às autoridades, junto com provas o suficiente para que nunca mais saia da prisão. O chefe fica emocionado e pergunta como poderiam retribuir tudo o que Takeru fez. Takeru diz que tem uma ideia e começa fazendo uma demonstração. Ele coloca manteiga e molho de soja em uma batata cozida e pede para o chefe experimentar. O homem fica maravilhado com o sabor e Takeru inicia sua proposta de negócios. Ele
Ele pede ao chefe que venda todos os frutos de molho de soja para ele e que use o dinheiro para ampliar os campos de cultivo. O velho concorda, mas diz que Takeru não terá como usar todos aqueles frutos. Takeru responde que pretende popularizar o molho de soja nas grandes cidades, transformando-o na nova especialidade da aldeia. Com isso, ele prepara batatas com manteiga e molho de soja para todos e segue seu caminho. Ele se reencontra com Clay depois disso e, enquanto conversam sobre a missão, Hoff desce repentinamente diante deles. Takeru fica surpreso ao ver ela, mas fica ainda mais chocado quando Hoff se transforma em uma garota muito bonita e declara que vai se juntar ao grupo dele. Takeru e Clay ficam completamente confusos e Clay pergunta por que uma deusa iria querer viajar ao lado de um humano tão absurdo quanto Takeru. Hoff responde que ficou tempo demais presa em um único lugar e que agora quer explorar o mundo. Ela acredita que será divertido acompanhar Takeru e, em troca, está disposta a permitir que ele a monte, mas apenas em sua forma de cavalo, enquanto ela própria está animadíssima com a jornada. Takeru tem certeza de que sua vida ficará ainda mais complicada daqui para frente. Alguns dias depois, Takeru visita Gralas para perguntar se ele pode forjar outro par de tesouras de colheita. O ferreiro conta orgulhoso que sua espada mais recente venceu uma competição, graças ao udrita de alta qualidade fornecido por Takeru. Por isso, ele está mais do que pronto para criar o melhor par de tesouros de coleta para ele. Quando Takeru termina sua conversa com Gralas e sai da loja, encontra Puni esperando por ele. Enquanto ele acha até agradável ter uma companheira em sua jornada, ela pergunta se deveria chicotear Gralas para fazer ele trabalhar mais rápido. Puni diz que vai comprar um campo de algodão para ela mais tarde, então ela desiste e pede comida. De repente, Bee aparece interessado na comida também e começa a discutir com Puni. Nesse momento, Grit chama Takeru de longe, querendo falar com ele. Depois de convidar ele para a guilda, Grit explica que estão prestes a realizar a competição anual de coleta dos aventureiros. Ariana convida Takeru para participar, mas ele diz que não quer, já que é apenas um coletor casual. No entanto, Grit explica que o próprio Bellman quer que ele participe, já que é ele quem está patrocinando o evento inteiro. Sem jeito de recusar um amigo, Takeru aceita. Alguns dias depois, diante da Guilda dos Aventureiros, o mestre da guilda explica que Belminante patrocinou esse evento como um presente de recuperação para sua esposa e então informa aos aventureiros que seu objetivo é encontrar 7 lãs coloridas das ovelhas arco-íris, o que surpreende Takeru, apesar de ser coletor. Ele nunca ouviu falar desse material, e o mestre da guilda explica que é extremamente raro, sendo necessário pesquisar bem para encontrar ele. Porém, ele declara que é proibido pedir ajuda a outra pessoa, pois isso iria contra o espírito da competição. Enquanto o mestre da guilda fala, Puni percebe que Takeru não poderá montar ela durante o evento. O mestre reforça que receber ajuda do próprio grupo é proibido. Depois de revisar todas as regras, ele confirma se todos entenderam. Clay diz a Takeru que ele estará sozinho, deixando-o atordoado. Felizmente, Takeru acredita que conseguirá sobreviver usando sua magia. Então, Clay pergunta se ele vai usar magia de teletransporte para procurar o material, mas Takeru recusa usar um feitiço tão grande, pois isso provavelmente criaria muitos perdedores ressentidos e problemas futuros. Quando o mestre da guilda anuncia o início da competição, Bee se recusa a deixar Takeru partir. Puni a arranca dele e usa mana para fazer o bebê dragão dormir, dizendo a Takeru para competir sem se preocupar e deixar ela cuidar de Bee. Então, Takeru imediatamente para a biblioteca, onde folheia um livro enorme em busca de informações sobre as ovelhas arco-íris. Ao descobrir que os animais vivem na montanha de Takarana, ele se apressa para ir até lá. Quando Takeru chega à montanha, ele pensa que terá muito trabalho, já que as ovelhas vivem no cume. Pensando em Bee, ele fica ansioso, pois é a primeira vez que faz uma missão sem ele. Ele imagina Bee comendo compulsivamente por estresse e engordando, o que o diverte. Enquanto isso, Bee mastiga um sanduíche tristemente e Puni pergunta por que ele está tão preocupado. Ela lembra ao bebê dragão que Takeru tem uma barreira de proteção muito forte, mas depois comenta que ela teria sido muito útil para ele como montaria. Isso irrita Bee, que está acostumado a ser o único a carregar Takeru. Então, Puni se levanta para provar que é mais rápida do que ele. Clay a impede, lembrando que todos já sabem que ela é a mais veloz. O elogio deixa Puni feliz e ela se acalma, mas Bee está irritado. Então Clay elogia a agilidade de Bee, o que finalmente tranquiliza o bebê dragão. Embora Clay fique aliviado por os dois terem parado de brigar, ele continua preocupado, pois sabe que não conseguirá controlar eles sozinho por muito tempo sem Takeru. Mais tarde naquela noite, Takeru come uma tigela de guisa quente antes de dormir. Na manhã seguinte, ele chega ao topo da montanha, onde encontra as ovelhas arco-íris pastando tranquilamente. Sabendo
Vendo que são rápidas para fugir, ele se pergunta como poderá capturar elas. De repente, ele tem a ideia de falar ovelês, atraindo todo o rebanho para si. Com a atenção dos animais, Takeru pede um pouco da lã deles. Uma ovelha rosa se aproxima e pula em seu colo, ansiosa para ser tosada. Surpreso com a confiança dela, Takeru retira alguns tufos usando um pente. Depois disso, todas as outras ovelhas também se aproximam, querendo oferecer sua própria lã. Após coletar tudo o que precisa, Takeru começa a voltar para casa. Do caminho, ele vê um majestoso dragão voando pacificamente pela montanha e se pergunta se Bee crescerá para ficar como ele. Algum tempo depois, Takeru retorna e Bee imediatamente se agarra nele, chorando como se ele tivesse voltado da guerra. Logo, o mestre da guilda anuncia a vitória de Takeru e o promove ao rank FB. Takeru se pergunta o que há de especial em seu novo rank. Então, o mestre da guilda explica que agora ele tem permissão para aceitar missões de aventura ou de coleta desde o rank F até o B. Embora Takeru pense em continuar apenas como coletor, o mestre o alerta para não exagerar na qualidade de seus produtos. Ele explica que se Takeru continuar entregando materiais de qualidade muito superior ao que as pessoas pagam, isso acabará derrubando todo o mercado. Mesmo abalado com essa notícia, Takeru se acalma quando o mestre diz que só quer ver ele recebendo o que merece, já que ele e toda a guilda estão torcendo por seu sucesso. Eles não querem que Takeru seja enganado, oferecendo materiais de altíssima qualidade por recompensas baixas. Refletindo sobre essas palavras gentis, Takeru pensa se deveria aceitar a responsabilidade de pegar mais missões pela guilda. Vendo sua hesitação, Clay manda ele decidir logo e Pune também afirma que ele é mais do que digno de receber um rank especial como esse. Com os dois se incentivando, Takeru finalmente aceita o anel de rank FB e o mestre da guilda expressa a esperança de que ele possa ajudar a guilda no futuro. Nesse momento, Ariana invade a sala dizendo que um verme da floresta apareceu perto da estrada principal. Agora, oficialmente, um aventureiro Takeru segue com Clay para lidar com o monstro. Quando chegam à estrada, o grupo espera o verme aparecer. Logo a criatura surge em toda sua imponência, enorme como um arranha-cé. Enquanto se preparam para lutar, uma voz conhecida chama Takeru do topo do verme. É Brolit, que estava montada na criatura como se fosse um cavalo. Depois de cumprimentar Takeru e Clay, vai e corre para abraçar ela. Brolit desce para falar com Takeru, mas ele rapidamente lança um feitiço de limpeza nela para remover o cheiro mortal que ela sempre carrega. Confuso por ela estar montando um verme gigante, Takeru ouve a explicação de que ela trouxe o monstro de sua terra natal como um presente para ele usar como montaria. Vendo a criatura suja, Takeru tenta limpar ela também, mas o verme entra em pânico e foge cavando o solo. Ele então diz a Brolit que um monstro daquele tamanho é totalmente inadequado para ser usado como montaria e ela pergunta se deveria arranjar um cavalo para ele, mas Puni vem dizendo que ele não precisa disso. Então Takeru leva Brolit de volta à cidade para conversarem melhor. De volta à cidade, ele oferece um banquete a Brolit e conta tudo o que aconteceu, desde que ele e Clay se uniram como uma equipe. Ao explicar como foi a vida na vila e como conheceu Puni, Brolit te pergunta se pode entrar para a sua parte e Takeru aceita. Orgulhosa, ela mostra o anel que conquistou um anel de aventureira Rankar, surpreendendo Clay, que fica empolgado com a ideia de treinar com ela. Puni comenta que sente pureza na alma de Brolit, o que a deixa ainda mais satisfeita. Quando Puni menciona seu nome secreto, Brolit pede que mantenha isso em sigilo, e ela concorda. Então Takeru pergunta por que Brolite precisava da ajuda dele. Ela revela que sua irmã Ludakara fugiu de sua terra natal. Brolit explica que Ludakara era a sacerdotisa da vila devido ao papel especial que possuía. Pela tradição, ela deveria se casar com um elfo e gerar crianças fortes para fortalecer o clã, mas fugiu porque não queria se casar com algum homem aleatório e fedorento. Ela até disse que aceitaria o casamento arranjado caso recebesse um lindo cavalo branco de presente. Porém, quando Brolit finalmente conseguiu o cavalo, sua irmã já havia desaparecido, dizendo que sairia apenas para buscar leite. Embora Takeru fique desconfortável com a seriedade do assunto, Brolit acredita que ele é a pessoa perfeita para encontrá-lo da cara, já que poderia rastrear ela facilmente com magia. Mas Takeru a lembra de que se ela levar Ludakara de volta, ela será forçada a casar contra a própria vontade. Brolit diz que não quer isso, só quer entender por sua irmã desapareceu sem deixar sequer uma palavra. Compreendendo seus sentimentos sinceros, Takeru promete ajudar. Ele então pergunta a Clay e Punir se eles também vão participar da busca e ambos aceitam sem hesitar. Logo depois, Brolit começa a guiar eles até a aldeia Élica. Takeru pede direções e ela responde que a entrada da vila aparece quando encontra uma floresta que atende às condições certas. Ele fica confuso sobre como qualquer floresta pode servir e ela explica que usa magia Élica para manipular o espaço, criando portais para sua terra através de pontos específicos espalhados pelo mundo. Takeru nota que isso se parece um pouco com seu feitiço de teletransporte. Puni então se transforma em cavalo para levar eles até a floresta com velocidade
cidade e Brolit se apaixona instantaneamente pela sua forma equina. A viagem é confortável e logo chegam ao ponto certo da floresta. Broit usa um feitiço de invocação para criar um portal que toma a forma de um pequeno vórtice. Ela diz para todos tocarem no vórtice e fecharem os olhos antes de entrar e desaparece dentro do portal. Clay e Bee entram logo em seguida, mas Takeru hesita, sentindo medo. Antes que ele avance, Puni pede que ele cuide de Brolite, dizendo que, embora ela pareça alegre, carrega segredos dolorosos. Depois disso, Puni também entra, deixando o Takeru sozinho. Finalmente, ele reúne coragem, toca o portal e é arrastado por um vórtice espacial até uma vasta e belíssima terra hélica. Enquanto ele admira a paisagem, o grupo reclama porque ele demorou demais. Ele estranha o fato de todos parecerem machucados em tão pouco tempo, mas não tem tempo para perguntar. Flechas são disparadas contra eles. Takeru ergue um escudo para bloquear os ataques enquanto Brolit pede que ele não revida, pois os arqueiros são moradores da sua própria vila. Logo, alguns elfos se aproximam, furiosos por Brolit ter retornado. Então vemos alguns elfos fazendo uma oração para uma pedra e quando a cena volta para Brolite e seu grupo, o elfo de cabelo loiro acusa ela de levar forasteiros para a terra dos elfos. Ela diz que eles não vão fazer mal a ninguém, apenas ajudar a achar Lutikara. O elfo acusa ela por não respeitar as leis e por levar seres malignos para a aldeia deles. Então Puni se irrita, pergunta se ele está chamando ela, uma deusa, de ser maligno e revela sua verdadeira forma de Pegasus. O elfo percebe que ela é uma deusa e fica chocado. Puni diz que eles enfrentarão o julgamento por zombarem dela, e um raio cai na cabeça dos 3 elfos, deixando o cabelo deles para cima, o que faz Bee rir da cara deles. Os elfos se ajoelham e pedem desculpas por faltarem com respeito a uma deusa sagrada. Puni comenta com Takeru que os elfos de hoje em dia decaíram, pois não perceberam quem ela era, e Takeru se lembra que apenas pessoas com magia forte podem escutá-la quando está em forma de cavalo. O elfo pergunta por que ela está ali, na terra dos elfos, e Takeru dá um passo à frente e se apresenta como um aventureiro da guilda que fica em Belcaim, mostrando seu bracelete. O elfo percebe que ele é um aventureiro versátil de rank FB. Takeru então diz que Brolite é uma aventureira do grupo deles. O elfo se apresenta como Liukar e diz que é um guerreiro que protege os territórios sagrados dos elfos. Ele fala que vai guiá-los até a aldeia. O grupo de Takeru segue ele e Puni diz a Takeru que algo está estranho com a floresta. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela fala que algo ali é muito desagradável. Takeru e Clay ficam impressionados com a terra dos elfos. Clay chega a tossir dizendo que o ar ali está muito poluído e Takeru diz a ele que é poluição de mana. O elfo pede a eles que, antes de irem para a grande árvore, se purifiquem na fonte. Takeru diz que antes gostaria de fazer algo para se desculpar. Ele então pega seu bastão, ativa sua magia de limpar e purifica todo o grupo. O elfo fica impressionado, dizendo que as impurezas de mana estão diminuindo. Ele pergunta o que Takeru acabou de fazer e Brolit diz que Takeru é excepcional. Takeru percebe que seu feitiço de limpeza estava mais forte do que o normal e se pergunta o que pode ter acontecido para isso ocorrer e por que a mana ali é tão densa. Eles caminham até a grande árvore e Brolit apresenta a árvore como Gowan, dizendo que dentro dela fica o palácio onde moram os elfos superiores, e que apenas eles, e aqueles a quem permitem, podem subir na árvore. Nesse momento, Clay percebe que Brolit é uma elfa superior, e ela se desculpa. Ela diz que entende perfeitamente as leis dos elfos, e as consequências por levar eles até lá, mas não podia abrir mão de salvar sua irmã. Takeru pergunta qual o problema nisso e, nesse momento, Brolit revela que os elfos superiores são proibidos de ir ao mundo externo. Clay explica que os elfos superiores governam todos os elfos e priorizam suas linhagens e leis acima de tudo. Mas Takeru diz para ela não ficar mal, pois não há problema nenhum em escolher algo mais importante do que uma regra, e que ela deve ter tido seus motivos. Isso faz Brolit ter algumas lembranças. Takeru diz que seguir a tradição pode ser o correto, mas seguir sempre apenas o correto pode tornar a vida complicada, contanto que ela não prejudique ninguém, deve viver como quiser. Clay também diz que ele mesmo nunca colocou nenhuma regra da aldeia dele acima de seus companheiros. Puni, pegando mais pesado, diz que os elfos superiores têm a mente pequena e acreditam que a minúscula aldeia deles é tudo. Ela revela que foi por isso que disse para Brolite não rezar para o espírito chamado Libelania, pois ela é uma criatura pequena. Bee até sai voando para abraçar Brolite, que cai no choro e agradece a eles por tudo. Ela então pede para seguirem, pois o palácio está bem perto. Takeru pergunta o que ela pediu para Puni manter em segredo, e ela diz que era o fato de ser uma elfa superior. Eles chegam ao Palácio dos Elfos e ficam maravilhados com a visão esplêndida. Uma das servas do palácio cumprimenta Brolit e ela diz que deseja uma reunião com seu irmão mais velho. Eles esperam em um local reservado e, ao provar o chá, Takeru fica impressionado com a qualidade.
o irmão mais velho de Brolit chega, embora pareça mais novo. Ela sai correndo para abraçar ele, mas ele desvia, dizendo que se ela o abraçasse com sua força esmagadora, dificilmente sobreviveria. Ele pede para ela apresentar seus companheiros. Ela diz que eles são os membros da Brigada Azul e Preta e apresenta seu irmão mais velho como Viriola, o administrador dos elfos. Takeru tenta pronunciar o nome dele, mas não consegue, e Viriola diz que pode chamá-lo como quiser, pois não se importa com títulos. Então Takeru decide chamar ele de Ar, e Clay repreende ele. Viriola diz que é a primeira vez que alguém se refere a ele dessa forma. Ele dá alguns passos à frente, comenta que está diante de uma divindade, se ajoelha diante de Pune e dá as boas-vindas a ela. Takeru fica chocado ao ver Pune ser tratada como uma divindade. Viriola pede desculpas pela grosseria de Linka e aperta a mão de Takeru. Ele pergunta se Takeru está surpreso com o tamanho dele, e Takeru se desculpa. Viriola diz para ele não se preocupar, pois já está acostumado. Brolit o repreende dizendo para não desanimar. Ele afirma que mesmo que tentem negar, o clã deles carrega uma linhagem amaldiçoada e nada do que façam pode alterar isso. Takeru fica chocado ao escutar isso e Brolit diz que vai salvar a aldeia da maldição, pois se recusa a aceitar um futuro onde a raça deles desapareça. Seu irmão manda ela se comportar diante dos convidados e pede que os convidados perdoem seu irmão mais novo. Takeru fica espantado ao ouvir a palavra irmão. Brolit explica que, apesar de ser mulher, também é um pouco homem. Takeru vira para Clay e Pune e pergunta se eles não estão chocados com a notícia que acabaram de receber. Clay diz que, embora seja raro entre os elfos superiores, também existem crianças lagartos-homem que possuem ambos os sexos. Viriola diz que a linhagem amaldiçoada não parou nele e que colocou um fardo em Brolit. Takeru fica se perguntando o que é essa linhagem amaldiçoada sobre a qual eles falam tanto. Viriola diz para eles ficarem à vontade e relaxarem. Takeru agradece e pergunta por que as partículas de mana ali são tão densas. Viriola fica impressionado que Takeru consiga sentir a densidade da mana e diz que a concentração vem aumentando há cerca de meio ano. Takeru diz que gostaria de experimentar algo se não fosse incômodo. Do lado de fora, Takeru começa a criar uma pedra de mana, o que deixa o elfo de boca aberta. Depois que a pedra é finalizada, ele pede para Viriola pôr a mão nela e dizer a palavra iniciar. Os guardas dizem para ele não tocar e correm para impedir, mas já é tarde demais. Viriola já tocou e disse as palavras. A pedra começa a subir, mudar de cor e girar, purificando o ar da aldeia dos elfos. Todos ficam chocados com a façanha de Takeru, e ele diz que realmente funcionou como imaginou. Viriola olha para Takeru e comenta que quem tinha o sangue diferente era ele. Takeru não entende o que isso significa, mas todos os elfos se ajoelham perante ele. Viriola pede para que ele veja algo e o leva até uma pedra onde estão gravadas palavras antigas transmitidas pelos elfos superiores. Takeru começa a ler a pedra em voz alta e a mensagem diz: quando o céu azul for tingido pelo crepúsculo, o sangue sagrado se desvanecerá e a terra secará, e a morte a seguirá. Enquanto a fonte sagrada não secar, o tolo chorará sem fim. Aquele que possuir o sangue diferente resplandecerá e trará a vida de volta à terra. Viriola fica espantado que ele consiga ler apenas olhando uma vez para a pedra, e diz que o conhecimento de Takeru é impressionante. Takeru pergunta o que significa a frase "o sangue sagrado se desvanecerá, a terra secará e a morte seguirá". Viriola diz que o sangue sagrado se refere aos elfos superiores, então possivelmente trata-se da extinção deles. Takeru diz que realmente pode ser visto dessa forma, mas se pergunta se ele realmente é aquele que possui o sangue diferente, pois apenas eliminou as partículas de mana e não reviveu a terra. Depois disso, todos vão tomar um banho juntos. Deixando de lado a profecia, ele lembra que precisam procurar a irmã de Brolit, algo que quase havia esquecido. Após um tempo, Brolit sente a brisa noturna sem a densidade do mana. Nesse momento, Takeru aparece para perguntar como funciona sua maldição, e Ambar surge para explicar que a maldição é uma aflição que se espalha entre os altos elfos. A doença surgiu algumas gerações atrás, afetando as crianças e alterando seu desenvolvimento. No entanto, os sintomas pioraram há cerca de 50 anos. Logo, todas as crianças morriam poucos dias após nascer, e ainda não sabem o motivo. Essa maldição também levou o filho de Ambar, que começa a chorar. Takeru se pergunta o que poderia causar algo tão terrível. Na sala do trono, apresentam a Takeru a rainha dos elfos, Melcaria. Ela comenta que ele possui uma cor misteriosa e, ao olhar para Bi, pergunta se ele é filho de um dragão ancestral. Julgando por sua aura, o dragão acredita que ele é digno. Deixando isso de lado, a rainha agradece por terem purificado o mana das terras. Então pergunta se a terra tremeu há cerca de meio ano quando o mana piorou. Ao confirmarem isso, Takeru teoriza que talvez o terremoto tenha despertado algum monstro. Se esse for o caso, a rainha
pede sua ajuda. Mas ainda há outra questão. Após a reunião com a rainha, Takeru encontra os outros e menciona que ele não é o único que carrega um sangue diferente. Antes de continuar a conversa, ele pega um frasco e cria uma barreira que isola o som. Com tudo seguro, Takeru revela que examinou os corpos de Ambar Viriola e da rainha, e nos 3 encontrou irregularidades hereditárias. Brolit pergunta a que ele se refere. Takeru explica que a informação genética herdada dos pais mostra que algo não está funcionando corretamente. Para confirmar isso, ele pergunta com quem Ambar se casou. Brolit responde que se casou com seu irmão gêmeo. Sabendo disso, Takeru explica que os elfos superiores não estão amaldiçoados, eles simplesmente precisam introduzir sangue de fora de sua própria linhagem. Ao perceber que a solução é simples e que nunca houve uma maldição, Brolit começa a chorar de felicidade, pois agora sabe que não nascerão mais crianças como ela ou ele. Diante disso, Clay pergunta como podem acabar com uma tradição tão antiga. Takeru então sugere que Puni faça um aviso divino. No início, ela demonstra indiferença, mas diante da insistência de Takeru, aceita ajudar a procurar a deusa dos elfos. Afinal, ela acredita que é dever dos deuses atender às súplicas daqueles que buscam salvação. Aproximando-se de Brolit, pede que ela pare de chorar e volte a sorrir, deixando-a de lado em seguida. Então, ela pede ao protagonista uma compensação por aceitar ajudar. Exige 10 porções da sopa dele quando tudo isso acabar. Isso causa risadas entre todos, que não conseguem evitar achar graça. Logo, Puni e Bi alçam voo para procurar a deusa do rio, Libel, enquanto Takeru e os outros esperam impacientes na floresta. Puni e Bi retornam pouco depois, informando que não encontraram nenhum sinal de Libel, o que decepciona a todos. Brolit, porém, fica especialmente chocada ao perceber que sua divindade guardiã decidiu se esconder justamente quando eles mais precisam dela. Clay comenta que, com toda aquela magia pesada envolvendo a área, algo claramente está errado, e isso pode estar relacionado ao desaparecimento da deusa. Takeru tenta manter Brolit calma, dizendo que não é hora de perder as esperanças e que precisam reunir mais informações antes de agir. Ele pergunta se existe um tipo de guilda de aventureiros por perto, e Brolit responde que há a Guilda Deimos na região. Clay fica surpreso ao ouvir aquele nome e explica a Takeru que a Guilda Deimos está entre as mais renomadas de todo o continente. Isso anima Takeru, que decide que eles irão até lá imediatamente. Ao chegarem, percebem que a guilda é apenas uma casinha humilde no meio da floresta, mas isso não impede Clay de elogiá-la ainda mais. Ele revela que ela é considerada a guilda de maior nível médio entre os aventureiros do continente, apesar de raramente interagir com o mundo exterior, o que fez com que ganhasse o apelido de Guilda Fantasma. Isso deixa Takeru cheio de expectativas, imaginando que poderá aprender muito ali, inclusive sobre materiais raros. Eles entram no prédio e são recebidos pela mestra da guilda, Sara, que diz ter ouvido falar bastante sobre Takeru e Clay e queria muito conhecê-los. De repente, ela pega as mãos de Brolit e de forma sedutora diz o quanto estava preocupada com ela. Brolit tenta explicar que está bem, mas Sara continua flertando de maneira ainda mais intensa, fazendo Takeru se afastar, constrangido pela cena. Ele nota Clay observando o quadro de pedidos e comenta que não há solicitações estranhas, apesar de tudo o que vem acontecendo na área. Takeru olha também e percebe que há diversas missões de coleta, entre elas uma que chama sua atenção: cogumelos de orelha de gato. Sara explica que eles são deliciosos, até mesmo crus, e que brilham no escuro. No entanto, a alta densidade de mana na região recentemente tem tornado a coleta bem difícil. Takeru e Clay percebem que devem investigar o local, pois pode conter pistas sobre a situação, e Brolit se oferece para guiá-los, já que conhece aquela área muito bem. Mais tarde, naquela noite, Takeru trabalha em um novo tipo de remédio, e Bi pergunta para que serve. Ele explica que é uma poção especial, criada como uma garantia caso algo completamente inesperado aconteça. Na manhã seguinte, eles passam novamente na guilda, onde Sara entrega a eles uma pilha de pedidos relacionados à coleta dos cogumelos. Ela agradece, dizendo que a demanda tem aumentado muito, e Takeru promete que trará a maior quantidade possível. Ao perceber que o grupo não está tão bem equipado para a missão, Sara tenta alertá-los de que a viagem até o local levará alguns dias, mas Takeru afirma que isso não será problema. Todos sobem nas costas de Puni, que decola imediatamente. Brolit indica que devem seguir para o norte até avistarem um grande lago, pois o destino está logo ao lado dele. Depois de algum tempo voando, o lago finalmente aparece no horizonte. Takeru fica animado com a possibilidade de encontrar novos materiais, mas Puni avisa que a mana no ar está ficando extremamente densa conforme se aproximam do lago. Rapidamente, Takeru entrega aos amigos a poção que preparou na noite anterior, explicando que ela irá ajudá-los a suportar a mana pesada dentro da caverna que pretendem visitar. Nesse momento, Puni avista a entrada de uma caverna e Brolit confirma que aquele é o lugar onde crescem os cogumelos, embora algo pareça muito errado. Ao aterrissarem, encontram diversos monstros mortos, seus corpos escurecidos, mudando de cor e
perdendo completamente o brilho natural. A visão preocupa Brolit, que pede para que esperem enquanto ela vai investigar a caverna sozinha. Takeru tenta impedi-la, mas Brolit ignora e avança. Porém, logo cai de joelhos sem conseguir respirar. Clay corre para tentar ajudá-la, mas Takeru tenta detê-lo, ainda que tarde demais, pois Clay também é afetado pela mana extremamente densa que emana da caverna. Vendo os dois amigos lutando para respirar, Takeru puxa seu cajado e lança um feitiço de purificação, reduzindo a densidade de mana ao redor. Graças a isso, os corpos escurecidos dos monstros desaparecem e Brolit e Clay conseguem respirar novamente. Takeru se sente aliviado por ter conseguido salvá-los, mas Pune o alerta de que a mana densa irá retornar rapidamente. Sem perder tempo, Takeru ordena que seus amigos ativem o item mágico que ele havia preparado. Assim que fazem isso, uma luz dourada envolve seus corpos, protegendo-os da mana sufocante que preenche a área. A essa altura, todos já perceberam que a causa da mana densa só pode estar dentro da caverna, e que foi isso que matou os monstros. Takeru sabe que é imune à densidade de mana, mas se preocupa com Clay e Brolite, mesmo com o item mágico que lhes deu. O problema é que Pune não tem nenhum, então ele pede que ela espere 1 minuto para que possa criar algo para protegê-la também. Pune, porém, diz que não será necessário, e de repente transforma-se em sua forma humana, só que bem pequena. Todos ficam chocados, mas Pune explica que desse tamanho pode ficar grudada em um deles e permanecer dentro do alcance do item. Ela pousa no ombro de Clay e manda ele começar a andar, permitindo que o grupo avance para dentro da caverna escura. Takeru usa magia para iluminá-la, e Brolit diz para todos ficarem colados nela, ou correrão o risco de se perder. Enquanto caminham, ela comenta que o lugar está com uma atmosfera assustadora e que o único sinal de vida são restos de monstros mortos espalhados pelo chão. De repente, eles encontram um estranho monstro inseto, e Clay se espanta ao ver que existe uma criatura capaz de aguentar uma densidade de mana tão alta. Brolit diz que nunca viu aquele tipo de criatura antes e tenta observá-la melhor, mas o inseto cospe ácido mortal, forçando-a a recuar. Clay conclui que o monstro deve ter se adaptado ao ambiente e que eles precisam ter muito cuidado, e então percebem que estão completamente cercados por vários da mesma espécie. Os insetos começam a avançar e um deles ataca Takeru, que decide parar de se conter. Ele envolve seu punho em magia e desfere um golpe que arremessa o monstro longe, derrubando outros no processo. Clay entra na luta logo em seguida, eliminando um inimigo que vinha por trás, e Bee cospe um jato de fogo que incinera vários insetos ao mesmo tempo. Mesmo assim, há monstros demais, e Takeru sabe que, se não lidar com todos de uma vez, a luta vai se arrastar por muito tempo. Ele pergunta a Brolit se existe algum espaço aberto na caverna, e ela responde que há uma grande área logo adiante. Sem perder tempo, ela corre na frente e todos a seguem, com os monstros vindo atrás. Por sorte, Takeru e os outros chegam ao espaço aberto a tempo. Observando os insetos se aproximando, Takeru manda todos ficarem grudados nele para não serem atingidos por sua próxima magia. Ele espera os monstros se aproximarem o suficiente, e então ativa uma poderosa barreira que se expande em todas as direções, vaporizando todos que encostam nela. Quando a magia termina, não sobra nenhum monstro, apenas alguns itens deixados no chão. Clay, porém, fica espantado porque Takeru exagerou na força e acabou abrindo um rombo no teto da caverna. Eles deixam o estrago para lá e sentam para almoçar tranquilamente, comentando como comer boa comida em um lugar desses é um verdadeiro luxo. Takeru então pergunta a Brolit até onde a caverna se estende. Brolit explica que eles estão exatamente na metade do caminho entre a entrada e o altar no final da caverna. Clay questiona se o altar é usado para adorar a deusa Libel, mas Brolit admite, nervosa, que não tem ideia. Ela afirma que o altar é muito antigo e que nem mesmo os elfos sabem a qual deus ele pertence. As inscrições e o estilo não têm relação com a deusa Libel. Takeru começa a refletir e suspeita que, se não é um altar de adoração, talvez tenha sido usado para selar alguma coisa. Eles retomam a jornada e, surpreendentemente, não encontram mais monstros inseto no caminho. Clay fica alerta, dizendo que está com um pressentimento ruim, e então Brolit informa que chegaram ao altar, logo além de um arco de pedra. Quando alcançam o altar, Takeru o encontra tomado por enormes cogumelos de orelha de gato e sua mente imediatamente começa a imaginar as melhores formas de cozinhá-los. Porém, ele logo nota um buraco na parede atrás do altar, com pedaços de rocha espalhados pelo chão, e se pergunta se aquilo também foi causado pelo terremoto do dia em que ajudou Behat, e como algo assim teria afetado até as terras élficas. Nesse instante, uma forte rajada de mana atinge Takeru, e os outros também sentem. Pune avisa que algo enorme
enorme está vindo e que está muito perto. Takeru não vê nada, até que uma gota de ácido cai na roupa de Brolit, revelando a resposta. Ele aumenta a luz da esfera mágica acima deles e finalmente o vê, um gigantesco monstro lesma grudado no teto da caverna. Assim que percebe que foi descoberto, o monstro mergulha para o chão, erguendo-se como uma montanha viva diante do grupo. Todos preparam suas armas, enquanto Takeru lê as informações da criatura. Trata-se de um monstro de Rank S, uma lesma que evoluiu para sobreviver naquele ambiente extremo. Seu corpo inteiro é venenoso, a ponto de representar risco até mesmo para Takeru, mas seu ponto fraco é o fogo. Clay fica chocado e menciona que, antigamente, existiu uma lesma negra de Rank S tão venenosa que destruiu um reino inteiro sozinha. Brolit entra em pânico e diz que eles precisam fugir imediatamente, pois não tem como derrotá-la. Mas Takeru recusa. Ele afirma que não podem fugir porque existe um grande tesouro diante deles, e além disso, desistir agora pode fazer com que percam todas as pistas sobre a deusa do rio. Ele conclui dizendo que fugir de um inimigo que podem derrotar não é uma opção. Brolit se espanta ao ouvir que eles realmente podem vencer, e Takeru explica que o monstro é fraco contra fogo, justamente a especialidade de Bee. Takeru então sinaliza para Clay entrar na luta, e ele imediatamente se transforma em sua forma Kaiju ao ouvir o pedido, reclamando para Brolit que deveria ter contado sobre essa aparência antes. Uni diz a Takeru que não poderá ajudar diretamente no combate, então vai apenas torcer por ele. Ao ouvir isso, Brolit decide que também vai ficar e lutar ao lado de seus amigos. Takeru lança imediatamente um feitiço de barreira em todos e, em seguida, magias para aumentar a agilidade do grupo, antes de dizer para irem com tudo. Bee voa alto e ataca a enorme lesma com uma bola de fogo, e o monstro responde tentando acertá-lo com seus tentáculos. Bee desvia de todos enquanto Clay corre para atacá-lo pelo ponto cego, mas a lesma percebe sua aproximação e o prende com os tentáculos. No entanto, eles não são fortes o bastante para segurá-lo. Clay os estoura apenas contraindo os músculos e declara, orgulhoso, que vai cortar o monstro com sua lança. Ele avança cortando vários tentáculos, mas o monstro os regenera instantaneamente. Bee tenta lançar mais fogo, mas a lesma o ataca e o faz perder o equilíbrio. Takeru e Brolit ficam confusos com a capacidade do monstro de lutar contra dois inimigos ao mesmo tempo, mesmo sem ter olhos. E é aí que Takeru percebe que uma criatura evoluída para viver em uma caverna escura não precisa de visão. Ele identifica as antenas no topo da cabeça da lesma como seus órgãos sensoriais e diz para Brolit atacá-las. Brolit avança rapidamente enquanto Takeru explode os tentáculos que tentam alcançá-la. Isso permite que ela salte e corte as antenas do monstro, deixando-o muito mais lento. Bee segue com seu ataque de fogo mais poderoso, mas mesmo assim o dano é mínimo, incapaz de atravessar a pele úmida e resistente da criatura. O grupo começa a perder as esperanças, mas isso faz Takeru lembrar do método tradicional para derrotar lesmas no mundo moderno. Ele tira do bolso um pote de sal de alta qualidade, já que o sal pode drenar a umidade do corpo da lesma e matá-la rapidamente. Apesar de detestar desperdiçar sal que poderia ser usado na cozinha, ele o transforma em pequenas esferas e ataca o monstro com elas, derretendo sua pele. A lesma tenta escapar, mas Clay a atinge com sua lança e finaliza a criatura. Quando Takeru comemora a vitória, Uni pede que todos olhem para cima. As paredes da caverna estão cobertas de ovos de lesma sombria. Alguns já estão começando a chocar e Takeru se desespera ao imaginar como destruí-los antes que se transformem em monstros tão perigosos quanto a mãe. Ele lê a descrição dos ovos e descobre que eles morrem ao serem expostos à luz do sol e que, antes disso, têm alto valor como material de alquimia. Imediatamente ele manda todos cobrirem os olhos e cria um mini-sol dentro da caverna, exterminando todos os ovos de uma vez. Mas logo quando pensa que todos os problemas acabaram, ele sente outra rajada intensa de mana. Uni avisa que o próximo inimigo pode ser o mais perigoso que já enfrentaram. Ela comenta que a mana densa que cobria o lugar desapareceu, mas agora consegue sentir claramente a presença da deusa Lival. E é assim que o vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.